O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Aí o que acontece? Tu tá em casa de bobeira e aí... Do nada, do nadão. Caramba, tô com o dinheiro sobrando. Isso é uma fake news, nunca aconteceu isso. Aí tu pensa, porra, vou meter um pix recorrente lá pro Medo e Delírio em Brasília, @gmail.com. Isso não vai acontecer. Porra, Dino, me ajuda, caralho. Não. A ideia era o cara, enquanto eu tô enrolando aqui, o cara abrir lá a porra do aplicativo do banco, ir lá e colocar a pix recorrente, sei lá, R$2, R$5 pra gente. Eu achei muito criativo. Fazer a mínima falta pro cara. Isto é a verdade. Mas agora não. Doutor Flávio Dino, que recebe salário de STF, Agressivo. tem que falar contra a estabilidade financeira do podcast. Sabe quantas pessoas vão fazer o Pix agora, Flávio Dino? Ninguém. Absolutamente ninguém. É, exatamente. Parabéns, hein? Muito obrigado. Chato pra caralho. Tá, mas agora bora pra... De novo com você aqui na Medo e Delírio FM, trazendo todo dia, toda hora, sucesso atrás de sucesso. E vamos com ela, Amanda Magalhães. Ô Trump, defende meu pai, defende meu pai. Ô Trump, defende meu pai, defende meu pai. Ah, pelo amor de Deus, Trump, defende meu pai. Ah, pelo amor de Deus, Trump, defende meu pai. Fala que você não vai taxar se meu pai não for preso. Fala que você não vai taxar se meu pai não for preso. Ô Trump, defende meu pai, defende meu pai. Ô Trump, defende meu pai, defende meu pai. Ô Trump, pelo amor de Deus, Trump, solta meu pai. Ô Trump, pelo amor de Deus, Trump, solta meu pai. Medo e Delírio em Brasília. Vocês percebem a loucura? Legal. Olá, bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília com as últimas notícias do que restou do Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, porra. Por enquanto. Eu sou o Cristiano Botafogo. Botafogo é bairro, viu, meu filho? Cristiano, seu lixo. Seu lixo. Calma. Ei, Cristiano. Aquele verme maldito. Cristiano, e aí? E o... Brasília, depressão. Como é que chama, gente, o podcast dos caras? E o Medo e Delírio em Brasília. Medo e Delírio em Brasília. Isso. Beijo pra eles. Medo e Delírio, É hein? um programa que, pô, mano, meio duvidoso, né, mano? Porra, seu Medo e Delírio em Brasília, pô. Eu não ouço Medo e Delírio. É escrito por Pedro Daltro. Abraço, Dalton. Meu queridíssimo Pedro Daltro. Um beijo pro Pedro Daltro. Pedro Daltro. Pedro Daltro. Todo mundo sabe quem é. Parabéns a toda a equipe de roteiro. E um beijo pro Pedro Daltro. Pedro pro beijo Daltro. Eu consegui descobrir quem está por trás do Medo e Delírio em Brasília. Eu nem conheço os caras. Esse é o episódio 43 de 2025. Ah, é? Foda-se. Bora passar pano? Não. Tá, mas bora tentar passar um pouquinho menos de raiva? Bora! Mirou no Lula e acertou no Jair. Vamos de volta, senhoras e senhores. A gente já começa pedindo perdão. Primeiro por já ter colocado Malafaia 2 vezes já nesse episódio, logo no comecinho. Safado. Tá bom 3 vezes. Que absurdo. Tá bom 4 vezes. Isso é loucura. Tá bom 5 vezes, mas vamos concordar que é pra parar com isso. Acabou o papo. Tá bom, a gente pede perdão por todo esse Malafaia logo no começo do episódio. Ah, porra. Vocês parecem maluco, porra. Mas também pelo último episódio. Desculpe. Lá no episódio passado faltaram 2 coisinhas. Melancia, abacaxi. Não. Faltou primeiro a gente agradecer ao Caio Almendra, porque foi ele que recomendou que a gente fosse atrás da Naomi Klein e da Astra Taylor. Muito obrigado. E a fala delas que ajudou a gente muito a amarrar e contextualizar toda a insanidade e vileza do Peter Thiel. Muito obrigado. Quem escutou o último episódio sabe do que estamos falando. Procure saber. Aí o mesmo Caio Almendra vai estar numa parte também falando sobre estagnação. Calma. É longo, mas vale a pena. E a segunda coisa é que, quando a gente falou brevemente sobre a questão energética envolvendo Estados Unidos e China, a gente se baseou num post do Arnaud Bertrand. E a gente não deu o devido crédito. Desculpa. E lá no post dele tem 2 gráficos que mostram como o Trump tá levando os Estados Unidos para algum século passado na questão energética. So much winning. Ou então, sanados os esquecimentos. Porra, maconha. Vamos com Medo e Delírio em Brasília e em Washington ao mesmo tempo. É o quê? Fear and Delírio in Washington DF? Não. Pois é, mas lá nos Estados Unidos, o Eduardo Bolsonaro bit nervous. e o Paulo Figueiredo, Isso é tudo galhofa. os dois juntinhos, estão agindo abertamente por interferência dos Estados Unidos em assuntos internos brasileiros. E não é na encolha, não. Não é... De forma discreta. Bem discreto. Pois é, não é. Mas a gente crava que os dois foram, sim, surpreendidos pela carta do Trump. Ô Trump, pelo amor de Deus, Trump. Até porque eles nunca tinham falado em taxas como uma possível punição. Só esse papo aqui, ó. Está sendo feita uma pressão aqui para que o Moraes seja sancionado com as chamadas sanções Magnitsky, que na verdade são a pena de morte financeira. Ou isso ou uma restrição de viagem
viagem aos Estados Unidos, coisa assim. Pelo menos era esse o discurso dos dois patetas aí. Além disso, nos Estados Unidos, até então, no contexto do Trump metendo tarifa alfandegária pra cima de geral, o Trump nunca tinha usado as tarifas pra atacar um poder de outro país, pra influenciar uma decisão judicial, ou seja, pra se meter numa questão interna de um outro país. Tomar no cu, cara. A extrema-direita brasileira é ardilosa, mas pelo menos um tempinho aí passou completamente perdida no pagode. Imploraram por uma bala de prata. A bala de prata. Mas a bala de prata foi no pé deles. O tiro foi no pé dele. Mas vamos começar então com os dois patetas aí. E é fascinante como os dois ignoram que ninguém é obrigado a produzir prova contra si próprio. Eles são burros. O Careca tá compilando as confissões, hein? Tamo aí, tamo aqui. Obviamente hoje é a consolidação. Consolidação é o grande dia depois de um trabalho bastante intenso. Eu confesso. Devo admitir. Porque acabou o tic-tac. Aqui não tem tic-tac, não. Acabou aquilo que as pessoas esperavam, acabou aquele momento de, será que vem? Será que vai acontecer? Será que não vai acontecer? E hoje... Presta atenção que é importante, pessoal. A coisa aconteceu num volume até maior do que muita gente imaginava. E eu confesso que nem nós tínhamos todos os detalhes. E nós tivemos uma piroca extremamente dura do presidente Donald Trump. Não quero ver, não. Nós tivemos uma carta extremamente dura. O que é dura? Do presidente Donald Trump, colocando basicamente sanções, não só sanções, mas colocando tarifas de 50% no Brasil. A carta não fala em sanções, ela fala em tarifas. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Apesar de ser uma tarifa feita para sancionar. Um ato político, não um ato econômico. E olha só, o neto do general, último ditador do Brasil, lembrando essa cretinice aqui, que ele disse no Comitê de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos. Meu avô, João Figueiredo, virou o 30º presidente brasileiro em 1979 e tinha como missão acabar com o regime militar, que já durava 15 anos. Como presidente, concedeu anistia, organizou eleições livres, permitiu a criação de múltiplos partidos políticos e, no final, entregou o poder aos civis. Restaurando a democracia plena no Brasil. Ah, vai merda, cara. Mas, enfim, esse cara, um apologista da ditadura, acha que a carta do Trump foi extremamente dura. E olha que fofo. Algumas considerações, eu vou começar lendo uma nota que eu fiz em conjunto com o deputado Eduardo Bolsonaro. Nós optamos por fazer uma carta juntos, porque era a melhor forma de comunicar o que a gente precisava comunicar. E deve estar rolando um clima entre os dois, só pode, cara. Dia desses, o Paulo Figueiredo postou um vídeo do Eduardo com 4 emojis de punheta, quer dizer, 4 emojis de aplausos, e a frase era: essa é a liderança que eu quero. E vocês? Você vai botar liderança e Eduardo Bolsonaro na mesma frase? Tá proibido. Eu vou ler aqui pra vocês. Ela diz assim... Pera lá, porque... Alô, Luiz Inácio! Alô? Resume aí a carta pra gente, fazendo favor. Ô, Trump, pelo amor de Deus, Trump, solta meu pai, não deixa meu pai ser preso. Ô, Trump, sabe? Fala que você não vai taxar se meu pai não for preso. Que homem que é esse, gente? É um babaca. A volta com o caralho do Paulo Figueiredo. Não literalmente, né? Graças a Deus. O Brasil está se afastando de forma deliberada dos valores e compromissos que compartilha com o mundo livre. That's not true. That's not true. It's not true. That's not true. Not true. That's not true. It's not true. That's not true. No, not at all. It's not true. It's not true again. Há décadas, o Brasil está inserido na comunidade internacional democrática liderada pelos Estados Unidos. Caralho! Essa inserção traz privilégios, mas exige compromissos civilizatórios mínimos. Exige compromissos civilizatórios mínimos. Eu sou favorável à tortura, tu sabe disso. Respeito aos direitos humanos. Direitos humanos é o cacete! A única coisa boa do Maranhão é o presídio de Pedrinha. Ao devido processo legal. A sua mão é meu pau. Ao devido processo legal. Eu fui do tempo que decisão do Supremo não se discute, se cumpre. Eu fui desse tempo, não sou mais. A liberdade de expressão. Eu acho que até o fake news é válido, com todo respeito. De imprensa. Que imprensa canalha! E a realização de eleições transparentes. Transparência! Guararapes! Com ampla participação da oposição. Ele meteu essa. É claro que eles têm que vender a tese de que a eleição sem Bolsonaro não é democrática. Como se sem o Jair não tivesse oposição disputando a eleição. Porra nenhuma. E imagina só, o neto de um general ditador, se fosse só isso não tinha problema, porque a culpa não é dele, pô. Mas um apologista da ditadura, metendo essa de luta pelos direitos humanos e democracia. É uma hipocrisia generalizada. E o grande líder seria o autocrata Donald Trump. You're not gonna be a dictator, are you? I said no, other than day one. O Trump tá extorquindo universidades
universidade, empresa de advocacia, já falou em usar os próprios militares em solo americano, fala em deportar até pessoas nascidas nos Estados Unidos e que nem filhos de imigrantes são, promove uma deportação em massa bizarra que rasga todo e qualquer direito humano, faz uma cruzada para destruir o Estado por dentro, tá literalmente acabando com o Departamento de Educação, ataca de forma brutal o judiciário, prende e deporta aqueles que ousam defender a Palestina, destrói a rede de proteção social tímida que tinha por lá, dentre outras coisas. Esse cara aí que vai salvar a democracia no mundo e o Brasil a tiracolo. Na verdade, como eu digo aqui, a resposta das autoridades brasileiras foi o escárnio, risos, ironias e, ainda mais grave, a escolha de dobrar a aposta. É o risinho, o argumento de dura 5 minutos quando vem o Picasus. Toda piroca se torna invisível a partir do momento que ela entrou no seu cu. Que eu avisei que chegaria, e aí acaba o risinho. E olha como o neto do general ditador descreve o julgamento do Bolsonaro. Farsa de um julgamento quase sumário em um tribunal de exceção. Meu pau na sua mão. Meu pau em sua mão. Porra, sumário. Só aqui a gente ficou quase um mês cobrindo só os interrogatórios. Porra, sumário. Meu pau. No seu implante dentário. Porra, mais de 2 anos dessa desgraça, ele vem falar em julgamento sumário. Meu pau. Contando piadas em um espetáculo de stand-up e a plateia achando ele verdadeiramente hilário. Legal. A gente sabe quem, na verdade, é fã de julgamento sumário, né? Conhece o Mário? Não. 111 morreram. Repito, foi pouco. No meu entender, tinha que ter morrido mais de 1000. Ah, mas aqui a gente precisa de alguém especial. Vamos relembrar esse cruel e tenso tribunal de exceção. Posso fazer uma brincadeira? O senhor que sabe. Eu perguntaria aos seus advogados antes. Eu gostaria de convidá-lo para ser meu vice em 26. É isso aí. Eu declino novamente. Meu ministro, desculpa aqui. Tensões muito fortes. Alexandre Bolsonaro, presidente. É a direita e o Supremo na mesma direção. É Bolsonaro e Xandão, agora unidos pela nação. É Bolsonaro e Xandão, o Brasil no rumo certo com o juiz e o capitão. Eu declino novamente. Porra, caralho, porra. Porra, grande terror esse julgamento. Mas o neto do general não tá legal da cabeça não, hein? Tem que ser falado. Eu acho que acabaram os idiotas que ficaram, não, é só por causa dos BRICS. Os criados BRICS que chegou pra construir. Não, é por causa do vento. I never understood wind. I know windmills very much. I've studied it better than anybody. I know it's very expensive. They're made in China. Por causa do vento. And they say the noise causes cancer. Por causa do vento. The windmills are driving the whales crazy. A lua, Donald Trump é igual ao lobisomem. Quando tem lua cheia, ele fica assim, atacado. Presta atenção que é importante, pessoal. O presidente Bolsonaro teve um papel enorme nessa história. Cala a boca, não perguntei nada. Não dá pra saber se é fã ou se é hater, pô. Saudações, meus amigos amados haters. A interferência da família nessa decisão aí é um absurdo. Absurdo vergonhoso. A gente fala mais disso pra frente. Calma. Mas tá aí um bom ponto. A carta do Trump fala longamente em Bolsonaro e pouco de BRICS. Por que será? Nem amigos eles são, né, Trump? I know him look, he's not like a friend of mine. He's somebody that I know. E além do Trump cagar na cabeça do Bolsonaro, e os ouvintes mais atentos desse podcast, sabem bem que o Bolsonaro passou 3 meses na Flórida, pertinho de Mar-a-Lago, e nem se encontrou com o Trump. He's not like a friend of mine. Vai lá. Você vai pegar a entrada VIP. Vai ser fácil. Pô, não. O Eduardo conhece o Trump. Cola nele. Cola nele. Olha aqui, aí, ó. Olha que dá. Vai tranquilo. Não tá nem frio, não. Vai ser fácil. Ó a minhoca aqui, ó. Não tá aproximar ninguém. Pois é, além disso, se o Trump culpasse demais os BRICS mesmo, ele teria que sancionar a Rússia. I've always had a good instinct about Putin. I've always had a good feeling about him. Getting along with Vladimir Putin is a good thing. And I got along with him very well. I know him very well. We've had many, many times together. I got along with him fantastically. I got along great with President Putin. I got along great with Putin. I liked him. He liked me. He likes me. I like him. Not so bad. And all of a sudden, we have this great friendship. Aí desde o começo do novo mandato do Trump, ele não anunciou nenhuma tarifa para a Rússia. Pra você ter uma ideia, só agora o Trump ameaçou impor alguma sanção ao Putin pela guerra na Ucrânia. Mas ainda assim deu um prazo de 50 dias. E o Trump teria também que sancionar ainda mais a China, que mantém o Trump na coleira curta, segurando a exportação de minerais de terras raras, que mantém viva a indústria americana em vários setores. Por isso que os BRICS ali aparecem só de passagem. Mas olha o Trump falando
falando dias antes da carta ao Brasil, quando ele anunciou 10% para todo mundo do BRICS. O BRICS foi criado para depreciar nosso dólar e tirá-lo como padrão. E tudo bem se eles quiserem jogar esse jogo, mas eu também posso jogar esse jogo. O que eles estão tentando fazer é destruir o dólar para que outro país possa tomar o lugar e se transformar no padrão. E não vamos deixar de ser o padrão em nenhum momento. Se você tiver um presidente inteligente, nunca perderá o padrão. Se você tiver um presidente burro, como o último, você perderia o padrão. O dólar não seria como é. E se perdermos o dólar como padrão mundial, seria como perder uma guerra, uma grande guerra mundial. Não seríamos mais o mesmo país. Não vamos deixar isso acontecer. Você já escutou a expressão "o dólar é rei"? O dólar é rei. Vamos manter assim, ok? Eu só estou dizendo que, se quiserem desafiar isso, podem desafiar, mas terão que pagar um preço alto. E acho que ninguém está disposto a pagar esse preço. O Paulo Figueiredo jura que não tem nada a ver com os BRICS. Mas olha como a imprensa americana está noticiando. Bora com a Meghan Messerly, o Ari Hawkins e o Eric Bazile-Ailmil, deve estar pronunciando corretamente, no Politico no dia 10. O presidente Donald Trump está enquadrando sua ameaça de impor uma tarifa contundente de 50% ao Brasil como uma busca por justiça para o seu amigo e aliado, o ex-presidente de extrema-direita, Jair Bolsonaro. Nojento. Mas foi o seu descontentamento com um encontro de países emergentes no Rio de Janeiro no fim de semana que levou o presidente ao limite, convencendo-o a enviar uma carta introduzindo novas taxas, de acordo com 4 pessoas próximas à situação que pediram anonimato para compartilhar detalhes. A Casa Branca concluiu que outros métodos de punir o Brasil pelo que percebeu como maus tratos a Bolsonaro e a suposta censura às redes sociais, como sanções, levariam muito tempo ou seriam muito complexos, de acordo com 2 dessas pessoas. Mas, abre aspas, os BRICS mexeram na balança. Fecha aspas, disse Maurício Claver Carone, aliado próximo do secretário de Estado Marco Rubio e ex-enviado especial de Trump para a América Latina. Abre aspas, dá para perceber que o presidente está irritado toda vez que ele vê o esforço de desdolarização por parte dos BRICS. Poxa, ficou putinho, vem cá. Fecha aspas, disse Steve Bannon, ex-estrategista-chefe da Casa Branca de Trump. É um babaca. Abre aspas, o que aconteceu no Rio não ajudou. Fecha aspas. Será que o Figueiredo vai discordar do Steve Bannon? Aí, nós dizemos aqui, desde o início da atuação, buscamos evitar o pior. Deu errado. Priorizando que sanções fossem aplicadas de forma individualizada, com foco no principal responsável pelos abusos, Alexandre de Moraes. Sanções que, muito possivelmente, ainda serão adicionalmente implementadas, sem prejuízo da sua expansão também contra os seus apoiadores diretos. Ou seja, nós queremos sanções Magnitsky além destas sanções. E estão em pauta. Nós queremos sanções Magnitsky além destas sanções. E estão em pauta. Estão em discussão e provavelmente virão. No entanto, recentemente, o presidente Trump, corretamente, isso foi um entendimento que ele passou a ter recentemente, entendeu que Alexandre de Moraes só pode agir com o respaldo de um establishment político, empresarial e institucional que compactua com a sua escalada autoritária. O presidente americano entendeu que esse establishment também precisa arcar com o custo dessa aventura. Respeitei o sistema. Eu estou lutando contra um sistema, contra o establishment. Eu fiz a coisa certa, eu conduzi o Brasil com zelo. Caralho! Isso atrapalhou o sistema. Tá de sacanagem, né? Pois é, mas faltou combinar com o establishment. O establishment. E aí tem a notícia, eu postei várias notícias no meu X. É Twitter o nome, tá? Uma delas é aqui de que a Associação dos Exportadores diz que com 50% o Brasil não consegue exportar para os Estados Unidos. Eu falo assim, o que eu disse hoje no programa Paulo Figueiredo Show. Que merda, hein? Mais cedo. Agradece a todo mundo que assinou cartinha pela democracia. Ah, vai se lascar, porra! Os economistas e não sei o quê. Vai tomar no seu cu, amigo. Por isso, a partir de 1º de agosto, as empresas brasileiras que desejarem acessar o maior mercado consumidor do planeta estarão sujeitas ao que se pode chamar de tarifa. Eduardo Bolsonaro. Tarifa. Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo. Tarifa. Eduardo. Tarifa. Filho do Bolsonaro. Tarifa. Eduardo Bolsonaro. Tá, mas o que ele falou foi isso aqui. Tarifa Moraes. Teu cu! O maior mercado consumidor do planeta é a China. Não à toa é o
nosso maior parceiro comercial hoje em dia. China. E olha que desespero gostoso! Que delícia, cara. Aí, além disso, o Xi Jinping não é um maluco instável que vive cuspindo em todos os países. E esse é o nome que todos vocês devem utilizar. Tarifa Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo. Tarifa Moraes. Teu cu, isso aí, teu cu. Tarifa Moraes. Ei, fodendo! Esse é o nome que tem que pegar. Tarifa Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo. Que é o nome real dessa história. Teu cu! Não é tarifa Lula, não é custo. Tarifa Moraes. Tarifa Eduardo Bolsonaro. Tarifa Paulo Figueiredo. Tarifa Eduardo Bolsonaro. Tarifa Paulo Figueiredo. Esse é o nome que tem que pegar. Esse é o nome que tem que pegar. Esse é o nome que tem que pegar. Tem que pegar. Eduardo Bolsonaro. Tem que pegar. Paulo Figueiredo. Tem que pegar. Eduardo Bolsonaro. Tem que pegar. Paulo Figueiredo. Tem que pegar. Vamos continuando a nossa programação aqui na Rádio Medo e Delírio. Sem não antes dizer que, pra você que tem um amigo que não escuta Medo e Delírio, agora a loja do Medo e Delírio tem a estampa Eu Não Ouço Medo e Delírio. Com essa porra aí, meu irmão! Tá, vamos seguir. O nome é Tarifa Bolsonaro. Isso sim, mas vamos com ele. Constar. É um cara que também não tá legal, não. Mas esse pelo menos tem motivo. Primeira coisa que eu tenho certeza é que com a elite que nós temos... Tem uma classe dominante... Tá falando da elite. O Brasil merece virar Venezuela. Desça daí, seu corno, desça daí! Mas eu tenho pena de muita gente boa do povo e de parte da elite que não merece isso. Mas é uma elite míope, curto prazista, ranzinza, azeda, medíocre, cobiçosa, disposta a sacrificar valores no altar de algum retorno e alguma migalha imediata, que não deixa o país ir pra frente e que não entendeu que o Brasil já é basicamente uma ditadura, um estado de exceção, meu pau inflamado, uma Venezuela, bom pra Venezuela, e que se nada for feito, que se a pressão não for colocada no Congresso, povo gaúcho, seu obtuso, no Congresso, não tem o que fazer na frente do QG no acampamento. Desçam todos na alvorada para a frente do Congresso, senhores. Mas sim no Trump. Bolsonaro pede ajuda, diz pra não fazer tarifa. Ô Trump, defende meu pai. Com essa elite, nós não corremos o menor risco de dar certo. E olha, eu digo isso com tristeza no coração porque eu conheço vários. Eu conheço muito empresário. E empresário, via de regra, pensa assim. Ele tem o patrimônio dele no Brasil, tá alocado nos negócios, e ele fala, não, cara, não, Rodrigo, não pode. Isso é muito ruim pro país, vai dar munição pro Lula. Munição pro Lula é argumento de Miriam Leitão, Pedro Cerise, Café com Ferre, Merval Pereira, Ricardo Amorim, João Moedo, MBL, que mais? Para com isso, gente. Esse pessoal acertou alguma coisa nos últimos 4 anos? Olha o motorista do Marighella, o tucano Luiz Nunes. O que Trump está fazendo é coisa de gangster. Foi na mesma linha do Estadão, que é um jornal tucano. Mas calma, porque do maravilhoso editorialista do Estadão a gente fala mais pra frente. E olha como esse vídeo do Constar termina. Clique aqui e siga o Braddock Show. Palavra de super-herói. Procura um psiquiatra, você não tá legal. E a descrição desse pessoal sempre comove a gente. Olha esse tweet do Cláudio Dantas, um jornalista que era ligado ao antagonismo. Trump impôs sanções ao Brasil na expectativa de que a elite industrial e financeira levantasse a bunda do sofá para pressionar Lula e STF pelo fim da perseguição política e contra o alinhamento ao eixo autocrático global. Deu errado. Em vez de paralisação geral e povo na rua, o que se vê é pressão sobre governadores de estados ricos para que lutem contra as sanções. A pesquisa Genial Quest, divulgada na manhã desta quarta-feira, mostra que a aprovação do governo, que vinha em queda desde dezembro, passou de 40% para 43%. Olha só. Nossa elite não se importa em viver numa ditadura, desde que o dinheiro esteja fluindo. Pobre Brasil! É a extrema-direita tentando se cacifar de novo como anti-establishment. É o caralho. E volta com o Figueiredo. Chato pra caralho. Vocês podem, vocês que são donos do poder, podem me odiar um pouquinho. Sentem ali no cantinho. Na mesa! Porque vocês fizeram essa merda e agora a gente tá consertando. Caralho! Então sentem ali, senta lá, Cláudia. Aham, Cláudia, senta lá. Tá, você que é exportador do caralho, tá cheio de dinheiro. Olha isso! Senta lá no canto. Na mesa. Tá, para de fazer bosta. Rapaz!
porque você apoiou Lula. Sua empresa gigantesca não fez nada para impedir que isso acontecesse. Você mas vai ter muita gente boa, bacana, etc, que tá sofrendo com isso. Claro que vai. Ora, quando o povo de Israel majoritariamente fazia merda, o juízo vinha sobre todos. E é isso que tá acontecendo. O mundo moderno, ele acredita muito no indivíduo. E eu também acredito no indivíduo, é a base do liberalismo. Mas o indivíduo é limitado. Nós vivemos em comunidade. Então as cagadas que você faz, elas se refletem em mim. Que loucura. Ah, porra! Vocês parecem maluco, porra! Nossa humilde opinião é de que os caras estão completamente perdidos, Brasil. Tem duas coisas que são garantidas. Melancia, abacaxi. Não. Que o Moraes vai dobrar a aposta e que o governo Lula vai fazer merda. Só pra dizer, esse é o cara que apoiou o Bolsonaro, hein? Só pra deixar claro. Isso é, porra, líquido e certo. Pode botar aí, pode apostar, tá? Já começou. Brasil diz à embaixada que carta de Trump é ofensiva e devolve documento. Pô, não foi o próprio Figueiredo que falou que... Uma carta extremamente dura. Porra, caralho, porra. Até ele sabe que a carta foi bem além dos padrões diplomáticos. Questionou então o americano se a carta era verdadeira, porque ela foi divulgada antes que chegasse oficialmente ao governo brasileiro. O representante americano disse que sim. Ela então disse que o Brasil devolvia a carta, ou seja, não aceitava o documento americano, que continha várias afirmações inverídicas sobre o Brasil e erros factuais sobre a relação comercial bilateral, além de ser uma carta ofensiva. Tá certo, o Lula em devolver. O Ministério das Relações Exteriores convocou pela segunda vez nessa quarta-feira o encarregado do negócio dos Estados Unidos, Gabriel Escobar, para prestar esclarecimento. Escobar já foi mais cedo ao Ministério. Que porra é essa? Mas aí a primeira reunião com o encarregado estadunidense foi antes da carta do Trump. Lembrando, esse é o encarregado de negócios, porque o governo americano não apontou embaixador ainda. Após a confirmação, o Ministério devolveu a carta e afirmou que o conteúdo era ofensivo, com declarações falsas sobre o Brasil e erros sobre a relação comercial bilateral. Puta merda, o cara é um imbecil lambão, cara. Não tem graça, cara. Presta atenção que é importante, pessoal. Mas que o cara pegou, viu um monte de cocô, aí olhou e falou assim, um monte de cocô. Vamos espalhar esse cocô, porque não tem só cocô agora em um lugar, tem cocô em todos os lugares. Cocô e cocô, 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 cocô e cocô, cocô. Chega! Tá bom, já. Qual o problema dessa galera com... questão do cocô. E olha como é tudo... Fácil, extremamente fácil. Cabe ao Congresso liderar esse processo, começando com uma anistia ampla, geral e restrita, seguida de uma nova legislação que garanta a liberdade de expressão, especialmente online, e a responsabilização dos agentes públicos que abusaram do poder. É só isso. Facílimo. É um tripé. A anistia ampla, geral e restrita restabelece o país. Depois você tem uma legislação que revogue a revogação do Marco Civil da internet e reestabeleça a liberdade na internet. E a partir daí você parte para a responsabilização dos responsáveis. Leia-se impeachment do Alexandre de Moraes. Sem essas medidas urgentes, a situação tende a se agravar, especialmente para certos indivíduos e seus sustentadores. Sério, será que eles escutam o que sai da boca deles? Reflita um segundo sobre o que você está falando. Porque se você fizer isso, eu tenho certeza que você vai mudar de opinião sozinho. Ele tá chancelando isso aqui, ó. O que, na verdade, Bannon, Trump e os Bolsonaros estão propondo é o seguinte. O Brasil entrega as instituições pro Trump e ele devolve as tarifas, ou seja, para com as tarifas. Se nós entregarmos nossas instituições pro Trump, pros Estados Unidos, nunca mais a teremos de volta por um bom tempo. Isto é, se nós entregarmos o que nós com muito custo ganhamos, conquistamos, que foi a democracia, para lidar com uma pressão, uma chantagem econômica para salvar uma família, a nossa democracia não vai muito longe. Tá certíssimo. O pior de tudo isso, Aline, é que a família Bolsonaro está defendendo que um presidente estrangeiro faça uma chantagem com o Brasil, possa mandar nas nossas instituições para salvar o pai e agora provavelmente o filho da cadeia. Ô Trump, defende meu pai, defende meu pai. Olha, não me lembro de uma liderança política no Brasil que tenha colocado seus interesses próprios tão à frente, tão acima dos interesses do país como o da família Bolsonaro nesse caso.
Porque não tem, nenhuma entrelinha, não tem nada escondido. É tudo muito claro. É clara a carta do Trump, foi muito clara a posição do Eduardo Bolsonaro e foi muito clara a entrevista hoje à Globo News do Flávio Bolsonaro. Entregamos nossas instituições e eles acabam com as tarifas para salvar a família Bolsonaro. Ora, país que faz isso já não tem mais o direito de ser soberano e perde a condição de ter cidadãos patriotas. Em suma, o bolsonarismo abandonou o patriotismo para salvar apenas a própria família. Olha a vassalagem do Flávio Bolsonaro na Globo News. O Brasil, no fim das contas, não vai ter condições de negociar. É o que o Otávio estava me perguntando, Otávio. Mas aí o senhor essa é a minha preocupação. Justificando, Estou justificando, mas é a realidade. Tem que ficar na realidade, Camargo, do jeito que ela é. A interferência de um outro país num poder aqui do país com retaliação. Eu estou encarando a realidade, Camarote. A realidade hoje é a seguinte, isso me preocupa demais. A realidade hoje é a seguinte, o Brasil vai sentar como para negociar com alguém que está disposto a fazer qualquer coisa. E a gente consegue resolver antes, pelo menos, de 1º de agosto, quando entram em vigor essas sanções de 50% de taxas sobre os produtos brasileiros, com essa anistia aprovada rapidamente no Congresso, já que eu sei que tem votos lá para aprovar, ela não é pautada por causa de ameaças de ministro do Supremo. A gente não pode fingir que a nossa democracia está normal, então não é, Júlia, respondendo a nossa pergunta inicial também. Então vocês estão defendendo, vocês estão aceitando o Brasil se sucumbir à ameaça que Trump está fazendo ao país. Esse é o ponto, Júlia. Assim, se derem anistia, tudo bem, então a gente tira os 50% de taxação. No final do dia, o discurso dos senhores, e eu quero ouvi-lo sobre isso, é de ok o Brasil aceitar a chantagem, ok a gente aceitar a interferência no poder judiciário, ok o Brasil perder emprego e parar de exportar, se a gente tiver o que a gente quer, que é a anistia. Quer dizer, de novo a gente volta para a mesma discussão. É a defesa de um interesse de um grupo político em troca do interesse maior do Brasil. Ô, Júlio, eu vou tentar ser mais claro. Você sabe o que é um contrato de adesão? É meu pau em sua mão. É aquele que você, quando vai comprar uma linha de telefone celular, você assina lá com a operadora. Você pode discutir alguma cláusula daquela que tá ali? Não pode. Ou você adere àquele contrato, ou você assina, ou você não assina, você vai buscar, né? Ou vai falar no orelhão. E mais uma vez, não é o que eu torço, não é o que eu defendo, não tô justificando. Eu tô falando como é que vai ser a realidade. Ou o Trump falou hoje isso. Foda-se. E a gente tem que entender qual é a correlação de forças. Por causa dessa postura do Lula hoje, de querer peitar os Estados Unidos, de querer ameaçar, de querer falar que vai taxar de volta os produtos. Olha a insanidade do que esse cara tá falando. Parece que ele quer tocar fogo no Brasil de uma vez. Mas a democracia brasileira não é um contrato de adesão, mas eu tô senador. falando, Júlia, mas o problema, mais uma vez, pelo amor de Deus, não é o que eu acho, não é o que você acha, não é o que seria o ideal, não é o que é justo. É o que é. E é isso que a gente está enfrentando hoje. Se nós não resolvemos aqui internamente esse problema, as sanções virão. E quanto mais demorarmos a resolver, mais tempo elas durarão. Ou então elas serão aumentadas. Olha o nível do vira-latismo que ele está propondo uma rendição. E olha só como acabou a cartinha conjunta do Eduardo Bolsonaro e do Paulo Figueiredo. Que Deus abençoe o Brasil e a América. É isso que nós dissemos. No cu, cara. Os caras mandaram God Bless America. Não é a primeira vez e não vai ser a última. O que passa a cabeça do Trump eu não sei. Ele é imprevisível. Eu gosto dele. Eu sou apaixonado por ele. Eu sou apaixonado pelo povo americano, pela política americana, pro país que é os Estados Unidos. Eu nunca neguei isso desde meu tempo de garoto. O Trump sempre soube disso. Puxa saco. O que o Donald Trump deixou é muito claro. E eu vou ser sincero aqui. Os bastidores foram. O Trump falou, Magnitsky só... Não, eu vou fazer... Let's not fuck around, a expressão. Let's not fuck around não vamos ficar de brincadeira, não. Vamos embora, vamos resolver essa perrengue. Vamos resolver o problema do Brasil. A minha continência, a bandeira americana. Realmente, a cavalaria brasileira foi muito incompetente. Competente, sim, foi a cavalaria norte-americana que dizimou os seus índios no passado. E hoje em dia, ele não tem esse problema lá. É tarifa até vocês redemocratizarem o país. Ah, não quero. Queremos ter a soberania. Soberania dos caras que receberam dinheiro do Biden, que receberam pressão do Biden, que receberam ameaças de sanções por parte do Biden. Agora essa turma resolve falar em soberania. Imagina, deixa de ser picareta. Soberania é o cacete. Soberania é agora. E o povo está tendo soberania graças aos Estados Unidos. E o povo está tendo soberania graças aos Estados Unidos. Graças aos Estados Unidos. Ele disse isso mesmo? O povo está sendo soberania. O país está tendo soberania graças a um país estrangeiro. Aprovem a anistia. E eu garanto
a vocês, se a anistia for pautada, eu como você e sua tia, Trump suspenderá as tarifas. Ele acabou de falar que precisava de 3 coisas, as 2 outras sendo... Melancia, abacaxi. Caralho! O fim da censura na internet com a derrubada do Marco Civil e o impeachment do Alexandre de Moraes. E sem querer, o Figueiredo revela a sua real intenção: livrar o sogro da cadeia. Esta família é muito unida. Se for pautada antes de 1º de agosto, Trump suspenderá as tarifas. Não vamos pautar, vamos insistir. O Trump tá cagando. O Trump está cagando. Eu tentei avisar isso a vocês de todos os jeitos. Não é possível que o nego seja tão burro, cara. Porra. Legal que nessa história o inimigo não é o Trump, não. O Marco Rubio tava falando, os caras fazendo audiência no Congresso, os congressistas todos falando. Porra, os caras me vendo entrando e saindo da Casa Branca com o Eduardo. O dia inteiro, a gente postando foto dentro da Casa Branca, nego mandando carta do Departamento de Justiça pro STF. Sou foda. A vaidade é uma merda, né? Tá, vamos comprar o argumento pelo valor de face, de que o Paulo Figueiredo genialmente articulou essa porra toda. É um gênio! Primeiro era pra ele tentar passar embaixo do radar, né? Não se expor muito. Mas ele precisa se exibir, se pavonear pra todo mundo. Esse aí não pisa no Brasil nunca mais. Obrigado, Deus. E a gente já falou que o cara não tá legal, né? Porra, e a síndrome do piu-piu? Ai, será que eu vi um gatinho? Eu acho que eu vi um gatinho. Eu acho que eu vi. É um gatinho, é o Donald Trump. É o gatinho Trump. Porra, mas não pode ser tão burro. Não pode ter jornalista essa semana. Juro pra você, jornalista da Globo News, que eu tava conversando e mandei o post do Trump em primeiro lugar. A pessoa assim, postagem é fácil, mas será que o Trump vai fazer alguma coisa? Eu falava assim, minha filha, você suicida de tanta burrice. Você acha que o presidente dos Estados Unidos tá fazendo uma porra de um tweet que não vai dar em nada? É isso mesmo? E quero café! Essa parte aqui é maravilhosa, olha só. Eu parei 2 anos e meio da minha vida. Bate a merda, cara. Porra, puta que pariu. Eu parei 2 anos e meio da minha vida. Porra, foda-se, cara, cala a boca. O cara do IMBL, né, o Arthur, me dou bem com o Arthur. Acreditem se quiser, o Arthur. Agora eles estão dizendo que é culpa do Eduardo Bolsonaro, mas quem liga pro IMBL? Que delícia, cara, que delícia. E agora vamos com a outra metade da laranja. E infelizmente são 3 vídeos com o Eduardo Bolsonaro. Tarifa. Eduardo Bolsonaro. Tarifa. Paulo Figueiredo. Tarifa. Eduardo Bolsonaro. Tarifa. Paulo Figueiredo. Por um motivo de proximidade com vocês, é só pra lembrar, tá? Semana passada, eu e Felipe Barros, a gente se encontrou com esse deputado e ele foi muito homem. Eu sou sujeito homem, eu sou macho pra caralho. Eu sou macho pra caralho. Porque ele disse que teria essa audiência com o Felipe, com o Marco Rubio, tá? E aí nós conversamos com ele sobre esse tipo de assunto. Então, nosso trabalho principal aqui é o quê? É levar a realidade dos fatos, o que está acontecendo no Brasil, para dar essa exata dimensão na cabeça das autoridades americanas. E aqui nos Estados Unidos eles têm diversos instrumentos para agir, como a gente vai ver aqui, por exemplo, o caso da sanção. Então, deputado Corey Mills, minha melhor continência ao senhor que é veterano de guerra, que realmente cumpriu com a sua palavra e jogou aqui uma bomba atômica no Brasil. Tá aí um Bolsonaro falando em bomba atômica. O senhor é a favor que o Brasil tenha bomba atômica? Olha, só é respeitado, né, quem tem o poder de intimidar. Se o Irã pode ter, segundo Lula, né, nós até poderíamos marchar para isso. Tá, já são 2 aí. Mas tem mais um ainda. Alô, meu povo! É Flávio Bolsonaro! Tá passando mal. Eu até quero aproveitar pra desfazer uma fake news que fizeram comigo, porque eu dei um exemplo e exploraram como se eu estivesse defendendo que os Estados Unidos têm que jogar uma bomba atômica aqui no Brasil. Né? Pegaram um recorte do que eu falei. Eu tava dando o exemplo de um país mais fraco que estava em guerra com os Estados Unidos, que era o Japão, quando eu falei das 2 bombas atômicas, em que não adiantou nada você não se render antes, tá? Que é isso que vai acontecer no final das contas com o Brasil. E não falo mais uma vez, não falo isso com felicidade, com orgulho, não. Eu sou brasileiro, sou patriota. Não parece. Vou defender até o fim da minha vida esse país. Não parece. Senador. Só que a gente não pode estar vendo um canhão apontado pro seu peito e você correr pra cima do canhão de peito aberto. Isso é burrice. Assistimos há pouco aí um grande candidato à chefia de Estado dizer que se eu não apagar o fogo da Amazônia, levanta barreiras comerciais contra o Brasil. E como é que nós podemos fazer frente a tudo isso? Apenas a diplomacia não dá, né, Ernesto? E quando acaba a saliva, tem que ter pólvora, senão não funciona. Esse é o ponto que eu estou falando. Parece que o senhor está defendendo
defendendo a bomba atômica no Brasil. Não tô. Foi bom, eu fiz questão de tocar aqui nesse assunto, porque é óbvio que eu não defendo isso, não sou maluco. Não parece. Agora volta com o Eduardo. O segundo vídeo desse sacripanta começa com uma cena do Trump respondendo a uma jornalista. Pelo menos é feito pra ser assim, porque eu particularmente não entendo uma palavra do que essa pessoa fala. Repito! É o quê? Não sei que bizarrice é essa, mas no vídeo do Eduardo Bolsonaro ele coloca como legenda: você planeja falar com o presidente brasileiro sobre as tarifas? Aí o Trump responde: talvez em algum momento eu fale com eles, agora eu não vou falar. E não vai justamente porque não tem negociação nenhuma. Eles estão tratando o presidente Bolsonaro de forma muito injusta. Ele é um bom homem. Eu conheço ele bem, negociei com ele. Ele era um negociador muito difícil. Pega eu. Posso dizer que ele era um homem muito honesto. Mas qual o problema comprar com dinheiro vivo algum imóvel? Qual o problema? E dias antes o Trump também saiu em defesa do Netanyahu, mas sem sanção nenhuma a Israel, óbvio. Um tribunal em Israel adiou o julgamento por corrupção do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. O presidente Donald Trump pediu o arquivamento do caso, sugerindo que os Estados Unidos podem se retirar de Israel se o julgamento for adiante. Ele postou no Truth Social dizendo que é terrível o que estão fazendo em Israel com o Bibi Netanyahu. Ele é um herói de guerra. Como é possível que o primeiro-ministro de Israel seja forçado a ficar sentado em um tribunal o dia todo por nada? É uma caça às bruxas política. Saiam de cima do Bibi. Ele tem muito o que fazer. Netanyahu estará isento de depor pelas próximas 2 semanas, enquanto questões de segurança nacional são mais prevalentes. Pois é, o Netanyahu está condenado por corrupção e só não está preso porque ele prolonga indefinidamente a guerra. E ele ama as pessoas do Brasil. Era muito difícil negociar com ele. Eu não deveria gostar dele porque ele era muito difícil em negociações. A minha continência, a bandeira americana. Eu sou apaixonado por ele. Eu sou apaixonado pelo povo americano, pela política americana, pro país que é os Estados Unidos. Mas ele também era muito honesto, e eu sei dizer quem é honesto e quem é corrupto. Quem é de verdade sabe quem é de mentira. Pô, se o Trump abrisse o zíper e pedisse uma mamada, o Bolsonaro já se ajoelhava logo. Uma mamada e um copo d'água não se nega pra ninguém. Porra, negociador muito duro? Muito duro é o caralho. Não, peraí. Mais uma vez aí um recado do Trump e ele mostrando que ele é um líder nato. Líder nato toma decisão difícil, toma decisão que por vezes pode até ser mal interpretada. Eu vou ter que decidir mais cedo ou mais tarde certas coisas, não vou entrar em detalhe contigo. Eu peço mais que sabedoria para Deus. Eu peço força para resistir e coragem para decidir. Sei da minha responsabilidade, mas sei muito bem de que se eu não decidir, todos sofrerão com isso. Líder nato toma decisão difícil, toma decisão que por vezes pode até ser mal interpretada. Galvão, diga latino. Eu queria aproveitar esse gancho para falar com você, produtor agrícola no Brasil, você empresário brasileiro que está preocupado com a tarifa do Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo de 50%. Foi exatamente isso que ele falou. Não mudei nada. É mentira. Mas o agro deve ser o setor que mais vai se fuder se o Trump não desistir e seguir com as tarifas. O Trump tem noção do que acontece no Brasil. Ele sabe que existem presos políticos. Deveriam ser retirados do STF e uma nomeação de 11 novos ministros ser feita imediatamente. Vocês devem sim ter uma intervenção. Eles sabem que a eleição do ano que vem, se continuar do jeito que tá, não haverá a participação de uma efetiva oposição. Defendi meu pai, defendi meu pai. O Trump tá colocando um remédio amargo, mas é o único remédio capaz de reverter as coisas no Brasil. É o primeiro momento, depois de anos, que no Brasil a gente tem uma situação em que nós não estamos nas cordas, mas sim esse establishment. Que persegue quem não é de esquerda. Né, tá fazendo. Se vocês, produtores agrícolas e empresários, não entenderem isso, é um sinal de que vocês estão indo como gado para o matador. O gado está indo para o matadouro. Porra, que desespero maravilhoso, hein? Fiquei muito feliz. Eu agradeço demais o presidente Donald Trump, porque ele não precisaria estar fazendo isso. Não achem vocês que a gente vai chegar numa eleição de 2026 sem a participação da oposição, sem a possibilidade de uma efetiva auditoria do nosso sistema eleitoral, e os Estados Unidos, a maior democracia do mundo, vai reconhecer as eleições brasileiras. Por telefone ou pelas redes sociais, governantes de várias partes do mundo desejaram boa sorte a Jair Bolsonaro. O presidente americano Donald Trump
ligou para Jair Bolsonaro. Outro que ligou para Bolsonaro foi o presidente americano, Donald Trump. Ele desejou sorte ao brasileiro. O que eu quero evitar é que chegamos a esse ponto. Com certeza. Porque se lá chegarmos, a gente vai ter saudade da tarifa Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo de apenas 50%. Que Deus abençoe o Brasil e que Deus abençoe os Estados Unidos da América. Pô, toda hora isso, cara. Muito obrigado, presidente Trump, e aos produtores brasileiros, podem ter certeza, nós venceremos. Porra, encerrou de novo com Deus abençoe a América. Tomar no cu, cara. E teve vídeo em inglês também, hein? I am very nervous, you know? Venezuelans bitterly regret having opted. Fala logo, Eduardo. Porra, chato pra caralho. What happened in your country to solve problems with tariffs? Como o seu país fez para resolver os problemas com as tarifas? In Brazil, they ask for arrests. No Brasil, eles pedem prisões. Peraí, não tá fazendo sentido essa merda. Parece que o Eduardo tá dizendo que o Brasil tá pedindo a prisão dele, do Eduardo Bolsonaro, porque isso reduziria as tarifas impostas ao Brasil. Mas tá longe de ser isso. Ele tá na prancha porque tá lá nos Estados Unidos conspirando contra o próprio país. Ele tá falando de uma possível prisão dele mesmo. Sabe como é que é? É uma coleção de confissões dadas por livre e espontânea vontade. Andou na prancha. Cuidado que o Xandão vai te pegar. Eduardo também nunca mais volta pro Brasil. Obrigado, meu bom Deus. Se voltar, vai vir acompanhado pela... 2 letras, PS. É Polícia Federal. Ô, cara. Vai, Eduardo, continua essa merda aí. Chato pra caralho. That's why there is no way to consider Brazil a democracy anymore. Por isso, não se pode considerar mais o Brasil uma democracia. Trump was right in his letter to Lula da Silva when he called Brazil as a regime. Trump estava certo em sua carta a Lula da Silva quando chamou o Brasil de regime. Show! Drogado! A regime. Bitterly regret having opted. So please. Então, por favor, peço humildemente a Trump e ao secretário Rubio, com o total apoio do Congresso, onde há ótimas pessoas falando verdade sobre Alexandre de Moraes e onde não há ninguém defendendo Alexandre de Moraes. Nesse cenário, senhor presidente Trump e secretário Rubio, peço que apliquem a lei Magnitsky Global contra essas pessoas. É um criminoso bilíngue. Essa última aí, por exemplo, focada nas sanções contra o... Cabeça de piroca! Cabe como obstrução de justiça. Artigo 2º, parágrafo 1º da Lei 12.850. Quem impede ou, de qualquer forma, embaraça a investigação de infração penal que envolva organização criminosa. Cabe também coação no curso do processo. Artigo 344 do Código Penal. Usar de violência ou grave ameaça com o fim de favorecer interesse próprio ou alheio contra a autoridade, parte ou qualquer outra pessoa que funciona ou é chamada a intervir em processo judicial, policial ou administrativo, ou em juízo arbitral. Obviamente a gente teve ajuda nisso aí. Quem ajudou foi um procurador da República, ouvinte desse podcast. Não existe isso. Ouve o que você está falando. Não são juízes comuns, eles não são políticos comuns, são criminosos. São pessoas desonestas que só respeitam se sentirem o poder sobre suas cabeças. Eu fui um pouco benevolente com a tradução, porque o original tava horroroso. Então, por favor, façam isso em favor do resgate da nossa democracia, em favor de todos aqueles que não podem lutar contra esse regime, que não podem lutar contra esse lawfare. Tempo. Please do that, and Brazilians will be very thankful for you. Por favor, faça isso e os brasileiros ficarão muito gratos a você. God bless you, God bless Brazil, God bless America. Pois é, terminou assim de novo. Eu sou apaixonado por ele. Eu sou apaixonado pelo povo americano, pela política americana, pelo país que é os Estados Unidos. É impressionante como a direita tá perdidinha, em especial os governadores bolsonaristas. Eu acho que é importante a gente entender o tarifaço num retrospecto de IOF, do ponto de vista de redes sociais. Por quê? O governo emplacou uma segunda vitória consecutiva, que é uma coisa muito rara, e isso é um ponto bastante relevante, porque de alguma forma é o que você mesmo comentou, o governo sempre perdeu as narrativas nas redes nos últimos anos. Se a gente colocar uma proporção, a gente pode dizer que perde de 8-2. E de fato a gente vê uma mudança, vê uma variação, tanto na questão do IOF, o governo acertou na propaganda, estava comemorando seus louros, de um impacto de algo em torno de 30 milhões de pessoas por essas campanhas, e veio um tarifaço e impactou 80 milhões de pessoas em 2 dias. Então a gente está falando de um elemento quase 3 vezes maior, num intervalo muito menor. A gente viu os dados, na prática a gente percebe que de fato a população se posicionou majoritariamente contra, e também aqueles que estão num campo mais moderado, que são muito
muito importantes para a eleição em 26 também se posicionaram majoritariamente contra. Então o tarifaço caiu mal, de fato, aos olhos da população. Agora, vale também uma parte relevante, que dentro desses perfis que comentam esses pontos, a gente não está falando exclusivamente de alas governistas ou majoritariamente militantes, a gente está entendendo de fato, um pedaço muito expressivo da população entende que isso atrapalha em termos de soberania, de fato. Então, quando o Lula entra e fala respeita o Brasil, respeita a soberania, esse discurso colou e ele vem nessa esteira de um IOF ricos contra pobres e faz com que o governo consiga colar mais essa narrativa. Para muita gente, o Lula agora virou o defensor dos pobres e da soberania nacional, isso em questão de semanas. Enquanto isso, o Flávio Bolsonaro tá falando isso aqui, ó. Como é que sai assim rascado agora? A gente vai continuar com o nosso orgulho, né? Somos brasileiros, todos nós temos orgulho de ser brasileiros. Mas como é que resolve essa situação? Se você olhar para a Segunda Guerra Mundial, o que os Estados Unidos fez com o Japão? Lança uma bomba atômica de novo, caralho! Em Hiroshima para demonstrar a força. Qual foi a reação do Japão naquela época? Falou, olha, nós aqui somos patriotas, isso é uma interferência dos Estados Unidos aqui no nosso país, vamos resistir fora Yankees. Qual foi a consequência 3 dias depois? Uma segunda bomba atômica em Nagasaki. Para aí depois, sim, haver, no dia 16 de agosto de 1945, portanto, 2 semanas depois da primeira bomba, haver uma rendição formal por parte do Japão. Então, essa situação tem que ser encarada como uma negociação de guerra, assim, onde nós não estamos em condições normais, nós não estamos em condições de exigir nada por parte do governo Trump. Ele vai fazer o que ele quiser, independente da nossa vontade. Cabe a nós termos a responsabilidade de evitar que caiam 2 bombas atômicas aqui no Brasil, para depois nós anunciarmos que vamos fazer anistia. Flávio Bolsonaro é patriota. Nós não estamos em condições de exigir nada. O Trump vai fazer o que ele quiser, independente da nossa vontade. Entrega a porra do país logo. Nós não podemos aí ignorar isso daí. Sabe as palavras. Mas olha só o naipe da ameaça feita por um senador da República. Porra, quase que dá pra prender toda a prole do Bolsonaro de uma vez só. Só ia sobrar a Laura e o 04 transão, que ninguém se importa muito com ele. Se acham que vão me calar, estão muito enganados. Eu vou continuar incomodando o sistema de Balneário Camboriú, tá ok? E a cobra vai fumar agora. Eu fico muito mais preocupado ainda quando eu tô vendo a reação do Luiz Inácio hoje, fazendo chacota, desdenhando, fazendo pouco caso. Parece um pombo que estufa o peito pra dizer que fala mais alto, quando na verdade, infelizmente, o Brasil não tem condições de negociar de igual para igual com os Estados Unidos. Flávio Bolsonaro é patriota. Pô, se esses aí são os patriotas que o Brasil tem... A gente tá fudido. A gente tá muito fudido. E o Trump dizendo que o pai dele era um negociador duro. E o Trump falou isso hoje, que ele não tá negociando com o Brasil. Ele não negocia, ele impõe exigências. Foda-se. Olha o perigo disso. Mas, essa é a minha preocupação e a gente tem remédios, eu vou falar ao longo da entrevista pra vocês aqui, que eu acredito que sejam suficientes pra gente começar a distensionar. Ô Trump, defende meu pai, defende meu pai. Mas, senador, no final do dia, o que os senhores estão fazendo é aplaudir uma decisão que é ruim para o Brasil. É sobre isso. Eu não tô aplaudindo a decisão dele. Bate a merda, cara. Pode-se discutir a questão jurídica do pai do senhor, do ex-presidente, na própria justiça. Agora, aplaudir o que estão fazendo contra o país é ruim, vai na contramão dos discursos dos senhores mesmos, que defendem a defesa da soberania nacional, defendem o nacionalismo. Quer dizer, tem uma incoerência aí. Parece que para beneficiar um grupo, que se taxa um país todo. Não e que o Brasil disso, pague Júlia. por Não. isso, né? Deixa, é bom que você me dê a oportunidade de desfazer essa percepção equivocada. Teu cu! Ninguém tá feliz com o que tá acontecendo com o Brasil, não. Aí 10 minutos depois, peteco, mas vale a pena. Ô, Júlio, eu vou tentar ser mais claro. Você sabe o que é um contrato de adesão? Contrato de adesão é... Meu pau em sua mão. É aquele que você, quando vai comprar uma linha de telefone celular, você assina lá com a operadora. Você pode discutir alguma cláusula daquela que tá ali? Não pode. Ou você adere àquele contrato, ou você assina, ou você não assina, você vai buscar, né? Ou vai falar no orelhão. E mais uma vez, não é o que eu torço, não é o que eu defendo, não tô justificando. Eu tô falando como é que vai ser a realidade. Ou o Trump falou hoje isso. E a gente tem que entender qual é a correlação de forças. Por causa dessa postura do Lula hoje, de querer peitar os Estados Unidos, de querer ameaçar, de querer falar que vai taxar de volta os produtos. Olha a insanidade do que esse cara tá falando. Parece que ele quer tocar fogo no Brasil de uma vez. Mas a democracia brasileira não é um contrato de adesão, mas eu tô senador. falando... Flávio Bolsonaro é patriota.
Olha o que restou para os Bolsonaro comparar a soberania do Brasil a um contrato com operadora de celular. Eu não posso admitir que seja da Telé. E o Flávio, tal qual o seu irmão, também se surpreendeu com a carta. E não é o que eu torço, não falo isso aqui com nenhuma alegria. Eu também fiquei surpreso. Susto, caralho! Com uma taxa de 50% sobre os produtos brasileiros exportados para os Estados Unidos. O Eduardo Bolsonaro estava lá, trabalhando, e o que a gente tinha notícia aqui é que havia uma costura para alguma sanção ao Alexandre de Moraes. Senador Flávio, existe uma questão que está preocupando os empresários brasileiros. Mas esse mercado tem que dar um tempinho também, né? Um tempinho também, um pouquinho de patriotismo não faz mal a eles, né? O setor produtivo brasileiro. A Embraer está com suas exportações ameaçadas para os Estados Unidos. O pessoal da área de suco de laranja, o pessoal da área de aço. Alguém abriu uma latinha aí, hein? Suco de laranja, o pessoal da área de aço. E não foi de suco de laranja, não. É uma situação que está criando desespero em vários setores da economia. Porra, galera, espera o Bolsonaro ser preso para abrir essa cerveja aí, cara. E o Trump está condicionando a uma interferência no poder judiciário brasileiro. Ou seja, colocando essa taxação de 50% condicionada a justamente uma mudança, inclusive na condução do julgamento no Supremo Tribunal Federal. Ele fala de caça às bruxas. É dessa forma que o Trump está colocando. E aí eu lhe pergunto, o país inteiro, o setor produtivo brasileiro, o setor exportador brasileiro vai ficar condicionado a isso? O senhor avalia que é correto esse tipo de interferência na soberania do país? Responda! 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 Olha, o Camarote, eu acho que muitas pessoas, né, que tinham a capacidade de evitar que chegasse nesse ponto a situação aqui no Brasil, fizeram piadinha disso tudo ao longo do tempo. No véio, isso é vergonha. Ai, te lascar. Fizeram piadinha do trabalho do Eduardo Bolsonaro lá atrás. É uma piada. Vocês se lembram, vocês me publicaram, repercutiram isso aqui. Havia uma piadinha dentro do Supremo Tribunal Federal de quem teria o passaporte apreendido primeiro. Jair! É piada, é humor. O próprio ministro Alexandre de Moraes usou uma metáfora... Foi visto com gravidade. Tamanha que ele está sendo investigado, o deputado Eduardo Bolsonaro. Lógico, mas é a caça às bruxas. Nisso o Trump tem razão. É meu pau. No seu patrão. O próprio Alexandre de Moraes, o que ele falou? Eu só vou acreditar quando o porta-aviões americano chegar aqui no Lago Paranoá, em Brasília. O porta-avião americano chegou no Lago Paranoá, em Brasília, para a infelicidade de todos nós. Olha a comparação do infeliz e olha o contexto. Moraes ironizou sobre a possibilidade de ceder a pressões do governo americano. Disse, entre aspas, que eles podem entrar com processos, podem colocar o Trump para falar. E completou, se eles mandarem um porta-aviões, aí a gente vê. Se o porta-aviões não chegar até o Lago Paranoá, não vai influenciar a decisão aqui no Brasil. E verdade seja dita, lá atrás a gente criticou o Careca por essa frase. Eu não lembro, mas o Pedro colocou no roteiro, então tô lendo aqui. Mais uma vez, eu tô falando com relação à correlação de forças, Otávio. A gente não pode achar que a gente vai invadir, eu e você, de estilingue, o complexo do Alemão no Rio de Janeiro. Por que que o seu pai, por que o seu pai, na eleição lá do Biden, ele falou quando acaba a saliva, tem a pólvora? Maravilhoso! Foi quase uma declaração de guerra. O que mudou no poderio? Vai responder não, puta! Ele não tinha medo? O soldado que vai à guerra e tem medo de morrer é um covarde. Não existia esse temor? Na cara! Que loucura! Muito obrigado, Otávio Guedes. Bolsonaro antes era todo soberanista. Lá nos anos 90, criticava a Raposa Serra do Sol, porque ONGs estrangeiros poderiam se apoderar do território e estimulando movimentos separatistas. E agora a família mete essa, porra? Bom, o Flávio desconversou e não respondeu. Por que será? E aí o Flávio fala do pai. Defende meu pai, defende meu pai. Senador, o argumento que vocês usam agora era o mesmo que foi usado lá atrás. Inclusive, o pai do senhor usa a expressão lawfare, que foi criada pelo advogado do presidente Lula à época que ele respondia. Exatamente. O senhor coloca acusações muito graves contra o STF, fala do julgamento pelo qual o pai do senhor está passando, é um julgamento coletivo, não é só feito pelo ministro Alexandre de Moraes. É isso mesmo. Está na primeira turma, tem outros 4 ministros analisando a questão e mais. Ainda eu não consegui entender a argumentação do senhor de que, no limite, ela aceita a chantagem. Exatamente isso. Em troca do benefício
benefício no Poder Judiciário, pelo Poder Judiciário, ainda mais pedindo para o Executivo fazer uma interferência indevida no Poder Judiciário. Responda! Ô, Júlia, a PGR acabou de arquivar. A democracia brasileira, só para finalizar, senador, eu passo a bola para o senhor. A democracia brasileira é uma democracia funcional. Ela tem separação de poderes. O julgamento do pai do senhor tem sido feito por uma lei que foi sancionada por ele, uma lei de defesa do Estado Democrático de Direito, que foi aprovada pelo Congresso Nacional, sancionada por ele. Que maravilha. Então, presidente, agora aplicada por judiciário. Não cabe aqui nenhuma comparação com a Venezuela. Cabe total, Júlia. É o caralho, rapaz. E o mais louco é que, com essa insanidade de 50%, a gente tá lidando com algo sem precedentes. Bora ouvir o Caio Almendra. Deixa eu contar uma anedota da Faculdade de Direito pra vocês, só porque ela é muito engraçada. Quando você estuda direito processual penal e tem as justificativas para a prisão preventiva, vem uma lista, assim, que é do tipo risco à ordem pública. Você pode pensar que alguém poderia causar risco à ordem pública. Risco à instituição criminal, que é o clássico caso de obstrução de justiça e tal. E tem um caso que os professores têm até dificuldade de pensar que caso seria esse, que é risco à ordem econômica. Que é do tipo, por que diabos você tem que prender alguém que está colocando a ordem econômica toda em risco? E aí o exemplo que eles sempre dão é esquema de pirâmide, né? Só que, tipo, nunca aconteceu. Assim, acho que ninguém nunca tomou uma preventiva por risco à ordem econômica sem ter praticado obstrução de justiça, sem ter sido preso antes. Sei lá, um caso que não existe. Tá lá na lei, mas, porra, ninguém nunca aconteceu. Tirando o Bolsonaro, né, cara? Essa porra da tarifa agora é a primeira vez que eu conheço um caso de alguém ter que ser preso, deveria estar sendo preso preventivamente, porque ele é o risco à ordem econômica graças a essas tarifas do Trump que ele tá tendo orgulho de abraçar. E nada de ser preso preventivamente, né? Porra, puta que pariu. Mas junto com os outros 2 crimes já citados, dá 3 crimes. Já pode pedir música no Fantástico. Dizer aos canalhas, serei preso. Dizer aos canalhas, Vamos rapidinho para Washington. Olha o conselheiro econômico do Trump tentando explicar a carta mal criada para o Brasil. Deixe-me perguntar sobre um novo conjunto de tarifas que ele anunciou para o Brasil. Os Estados Unidos tiveram um superávit comercial com o Brasil de 6 bilhões e 800 milhões de dólares no ano passado. Porra, caralho, porra. Na verdade, os Estados Unidos não têm déficit comercial com o Brasil desde 2007, quer dizer, quase 2 décadas. Então por que estamos impondo uma tarifa punitiva de 50% sobre o Brasil? Essa eu quero ver. Bom, a questão é que o presidente tem estado muito frustrado com as negociações com o Brasil e também com as ações do Brasil. No final, porém, você sabe, estamos tentando colocar a América em primeiro lugar. Eles querem America First, mas o Paulo e o Eduardo sempre metem um God Bless America no final. Aí numa postagem, o Eduardo se saiu com Thank you, Mr. President. Make Brazil free again. It's very sad. Quando falo com negociadores de outros países, em algum momento muitos perguntarão o que fizemos de errado. Isso lembrou a gente de um post recente do Trump. Os Estados Unidos da América foram enganados no comércio e nas forças militares por amigos e inimigos por décadas. Pois é, projetaram poder por décadas, se tornaram o país mais poderoso do mundo por causa disso e agora se dizem roubados. Custou trilhões de dólares e simplesmente não é mais sustentável. E nunca foi. Os países deveriam se recostar em suas cadeiras e dizerem: obrigado pelos muitos anos de carona, mas sabemos que agora vocês precisam fazer o que é certo para os Estados Unidos. Deveríamos responder dizendo: obrigado por compreenderem a situação em que nos encontramos. Muito gratos. Essa é a negociação que o Trump quer. Ele já sabe o que ele vai dizer e o que os países deveriam dizer. Eu vou fazer isso e vocês aceitem. E certo tá o Lula de nem ligar pro Trump. Mas não entendo por que está dizendo que é sobre os Estados Unidos, porque o presidente deixou bem claro que o que o incomoda é como o Supremo Tribunal Federal do Brasil lidou com o caso criminal envolvendo o ex-presidente Bolsonaro. O que tenho dito à maioria dos países é que, na verdade, se trata de nós colocando ordem nas tarifas. E acho que essa tarifa para o Brasil é muito mais alta por causa da frustração do presidente com o Bolsonaro. Tá aí, ó. Você poderia explicar, porque eu acho confuso. Que autoridade o presidente tem para impor tarifas a um país porque ele não gosta da forma como o sistema judiciário desse país está lidando com um caso específico?
Bom, se ele acha que é uma emergência de defesa nacional ou se ele acha que é uma ameaça à segurança nacional, então ele tem autoridade. E essa parte é importante, porque o que o Trump faz é flagrantemente ilegal. O Trump entende qualquer coisa como emergência nacional. E bora com uma coisa que vai mais além das fronteiras estadunidenses. Os ouvintes mais atentos devem se lembrar dessa fala aqui, ó. You've called women you don't like fat pigs, dogs, slobs, and disgusting animals. Your Twitter account Only Rosie O'Donnell. Bom, o Trump agora ameaçou revogar a cidadania de uma mulher nascida em Nova York porque ela seria uma ameaça à humanidade. Pô, e tem gente que ainda leva esse cara a sério. Como o Brasil lidar com um processo criminal contra seu ex-presidente é uma ameaça de segurança nacional. Não é a única coisa, não é a única coisa, quer dizer. E olha o... Bom, o ponto principal é que o que estamos fazendo de forma absolutamente coletiva em todos os países é transferir a produção para os Estados Unidos para reduzir a emergência nacional, que é o enorme déficit comercial que coloca a economia em risco caso precisemos de produção nos Estados Unidos devido a uma crise de segurança nacional. E isso faz parte de uma estratégia geral. Mas, como dissemos, a gente tem um superávit comercial com o Brasil, não um déficit. Temos um superávit há 18 anos. Agora, por que caralhos o Trump simplesmente não fala vamos colocar a tarifa em geral porque a gente quer desestimular importações? Pronto, acabou. Século XX se fez isso à torta e à direito, porque no curto prazo isso aumenta preço e é impopular. Mas essa cartinha do Trump aí é flagrantemente ilegal. E nem o próprio governo consegue defender isso na imprensa de lá. E vocês estão sentindo falta do Bolsonaro? Claro que não, né? Mas Bolsonaro tava sem falar por conta da crise de soluços e vômitos. Desculpa aqui que eu tô muito mal, desculpa não, tá? Mas aí já deu uma caralhada de entrevista agora. Mas olha a primeira reação dele em relação a essa parada aí do Trump. O ex-presidente Jair Bolsonaro publicou ainda na noite de ontem um versículo bíblico em suas redes sociais, logo após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciar uma taxação de 50% contra todos os produtos brasileiros. Bolsonaro escreveu no X, antigo Twitter, abre aspas, quando os justos governam, o povo se alegra, mas quando os perversos estão no poder, o povo geme. Quando o justo governa uma nação, o povo se alegra. Mas quando o injusto governa, o povo geme. E olha o naipe da Auriverde. A melhor forma que o presidente Bolsonaro poderia se manifestar nesse momento, não haveria outra, senão, de fato, usando a verdade, né? E a maior verdade que nós temos é essa, a perfeita verdade, vem dos versículos bíblicos. E isso está mais que demonstrado, materializado sobre o que estamos vivendo hoje. Legal. Aí um outro cidadão começou a falar. Porque quando você pega no Antigo Testamento, pega o profeta Isaías e vários profetas lá atrás, quando você pega Moisés libertando o povo do Egito, quando Cristo estava lá em Jerusalém, quando Cristo estava lá na Galileia, então nós temos na história da humanidade um anseio desesperado do ser humano por liberdade. Nós cristãos católicos, cristãos evangélicos, cristãos batistas, cristãos adventistas, cristãos presbiterianos, nós somos cristãos. Nós não suportamos a opressão e não vamos deixar o demônio vencer usando essas pessoas como seus títeres, como seus carrascos, como seus trabalhadores. Caralho, Marquinhos. Bom, mas depois desse grande show de desespero da direita, a gente vai com ele. Lula! Lula! Calma. Boa noite, presidente. Boa noite, Débora. E bora logo porque interessa, que já tem 1h05 de episódio. Acelera bem, acelera. Primeiro, é importante levar em conta que algumas coisas que um ser humano e um governo não podem admitir. É a ingerência de um país na soberania de outro. E mais grave, a intromissão de um presidente de um país no poder judiciário do meu país. É inaceitável que o presidente Trump manda uma carta, sabe, pelo site dele e começa dizendo que é preciso, sabe, acabar com as caças bruxas. Isso é inadmissível. E olha só, hein, sabe quem concorda com o Luiz Inácio? Essa é pra machucar, né? Finalmente eu quero deixar uma coisa aqui muito clara. Da mesma forma, caros colegas aqui, que eu não aceito que o Macron, que a Greta Thunberg, que o Leonardo DiCaprio e outros venham meter a mão em coisas aqui do Brasil, eu também, e aí o senador Humberto Costa, somos oposição um ao outro, mas eu não aceito que o Trump venha meter o bedelho num caso aqui que é interno nosso.
remorso. Há uma injustiça sendo praticada contra o presidente Bolsonaro? Não há. Há uma injustiça sendo praticada. É mentira. Mas compete a nós, brasileiros, resolvermos isso. É verdade. Então, é essa última mensagem que eu quero deixar. Graças a Deus. Até o ex-vice do Bolsonaro acha um absurdo. Primeiro porque isso aqui tem justiça e a gente está fazendo um processo com direito à presunção de inocência de quem é vítima. Se quem é vítima cometeu um erro, vai ser punido. Aqui no Brasil é punido. A segunda coisa é que é inverossímil o fato pelo qual se aumentou a tarifa. O presidente Trump deve estar muito mais informado, porque nos últimos 15 anos, o déficit para o Brasil é de 410 bilhões de reais entre comércio e tarifas. Portanto, não existe explicação a não ser uma falta de informação e depois tentando atrapalhar uma relação muito virtuosa que o Brasil tem com os Estados Unidos há 200 anos. O que é que eu vou fazer, na verdade? Primeiro, eu não perco a calma e não tomo decisão com 39 graus de febre. O Brasil utilizará a lei da reciprocidade quando necessário. E o Brasil vai tentar, junto ao OMC, com outros países, tentar fazer com que a OMC tome uma posição para saber quem é que está certo ou que está errado. A partir daí, se não houver solução, nós vamos entrar com a reciprocidade já a partir do 1º de agosto, quando ele começa a taxar o Brasil. Impecável, Luiz Inácio. Você sabe que é impecável, companheiro? É palatável. Mas que porra de rima, sabe? A motivação política desse ataque americano é explícita, né? E Trump critica o julgamento de Jair Bolsonaro e ações no Supremo sobre as plataformas de redes sociais. Mas os ataques de Donald Trump começaram durante o encontro dos BRICS e depois das declarações do senhor em tom de crítico aos Estados Unidos durante o evento. Que papel o senhor atribui às suas declarações nas motivações do presidente americano? Nenhum. Porra, os BRICS já fazem sentido há muito tempo. Muito antes da segunda encarnação do Trump. Imagina agora. Vem Brasil, China e Rússia, Índia, África do Sul, mandando Estados Unidos tomar no olho do... Oi! Veja, primeiro, os BRICS é um fórum que ocupa hoje metade da população mundial e quase 30% do PIB mundial. Os criados da BRICS tá fechado sem caô. Se tu vir bater de frente, nós passar igual trator. Imagina se o Brasil tivesse se alinhado aos Estados Unidos e não tivesse entrado no BRICS. E dentro dos BRICS está países que participam do G20. 10 países dos BRICS participam do G20, aonde o seu Trump participa. Segunda coisa, nós temos 3 países que foram convidados do G7 agora. 4 países, Brasil, México, África do Sul e Índia. Quarta coisa, o BRICS é um agrupamento de países que trabalha em prol do Sul Global. Pois é, Sul Global. É isso aí que a diplomacia brasileira tem que fazer. Nós cansamos de ser subordinado ao Norte. Nós queremos ter independência nas nossas políticas, queremos fazer comércio mais livre e as coisas estão acontecendo de forma maravilhosa. As coisas vão continuar melhorando e nós estamos discutindo, inclusive, a possibilidade de ter uma moeda própria ou, quem sabe, com as moedas de cada país, a gente fazer comércio sem precisar utilizar o dólar. Porque nós não temos a máquina de rodar dólar, só os Estados Unidos que tem. Ter um jeito de fugir do dólar é maravilhoso, mas não ter total controle sobre a própria moeda é meio mais ou menos, hein? Complicado. O que é complicado? Tudo isso aí, né? O senhor criticou Donald Trump por ingerência em questões que firam a independência das instituições brasileiras, né? Mas o senhor recebeu críticas por visitar a ex-presidente argentina Cristina Kirchner agora, né? Condenada por corrupção e por defender com cartaz a liberdade dela. Como é que o senhor responde a essas acusações de ter interferido nas questões internas de um país soberano, a Argentina? Complicado. Com muita firmeza. O que é dura? Eu fui visitar a presidente argentina com autorização da justiça argentina. Eu só fui lá porque a justiça argentina decidiu que eu fosse visitar atendendo um pedido da própria Cristina. Eu fui fazer uma visita humanitária. Eu nunca me preocupei que o Trump recebesse o Bolsonaro ou qualquer pessoa. É direito de cada presidente fazer o que quiser. Pois é, enquanto presidente, o Lula meio que não tinha que fazer isso, né? Se bem que o Milei ficou irritado. Olá a todos! Então tá de parabéns, o Luiz Inácio. E essa aqui é boa demais. O que o presidente Trump tem que saber é que se aqui no Brasil ele tivesse feito o que ele fez, sabe, nos Estados Unidos com as eleições, ele também estaria sendo processado, estaria sendo julgado e se fosse culpado, ele seria preso. É assim que funciona a lei para todo no mundo. Ou seja, nós precisamos aprender a respeitar. Você nunca viu me meter numa decisão de justiça americana. Nunca viu. E o que eu espero é reciprocidade, que ele também não se meta nos problemas brasileiros. Veja, primeiro eu pretendo reunir todos os empresários que têm exportação para os Estados Unidos, sobretudo
aqueles que têm maior volume de exportação, suco de laranja, aço, sabe? A Embraer, que exporta muito para os Estados Unidos, para conversar, para ver qual é a situação deles. Nós vamos tentar fazer todo o processo de negociação que for possível fazer. E um dos maiores grupos de lobby privado dos Estados Unidos já colou com os brasileiros e está implorando para que o Trump desista das insanidades. Bora com o Jamil Chad no dia 15 no UOL. O governo de Luiz Inácio Lula da Silva ganhou um aliado de peso na luta contra as taxas anunciadas pelos Estados Unidos contra o Brasil. A maior entidade de empresários do mundo, a Câmara de Comércio dos Estados Unidos, se une à AmCham Brasil, Câmara Americana de Comércio no Brasil, para pedir o fim das tarifas de 50%, que podem ser aplicadas a partir de 1º de agosto. A Câmara de Comércio dos Estados Unidos tem hoje quase 3 milhões de associados e é um dos principais grupos de lobby do setor privado no país. E depois que se esgotar as negociações, o Brasil vai aplicar a lei da reciprocidade. E aí os empresários, eu espero que estejam aliados ao governo brasileiro, porque se existir algum empresário que acha que o governo brasileiro tem que ceder e fazer tudo o que o presidente de outro país quer, sinceramente, esse cidadão não tem, sabe, nenhum orgulho de ser brasileiro. Essa é a hora da gente mostrar que o Brasil quer ser respeitado no mundo, que o Brasil é um país que não tem contencioso com nenhum país do mundo e que, portanto, a gente não aceita desaforamento contra o Brasil. Aqui para encerrar, presidente, o presidente Donald Trump, ele é um babaca. Está na Casa Branca há 7 meses, né? Por que motivo o governo do senhor não fez nenhum movimento para estabelecer contato direto, mais próximo com o governo do nosso segundo maior parceiro comercial? Pelo mesmo motivo que não se joga pombo com o xadrez. Olha o absurdo. Bom, para começar aqui, não tem negociação. Vídeo japoneses. Já faz algum tempo que estamos falando sobre isso, Lin, que o Japão também está jogando duro. De fato, ambos os lados estão se mantendo bastante rígidos. Essas negociações têm sido bastante difíceis, apesar do que muitos previram quando elas começaram há 3 meses. Tendo em mente que o Japão foi um dos primeiros países a receber esse status de prioridade, também em termos de negociações. E na semana passada ouvimos que talvez Ryusei Akazawa fosse a Washington novamente para o que seria a 8ª rodada de negociações. E isso não aconteceu. Em vez disso, sabemos que ele teve 2 conversas telefônicas com o secretário de Comércio, Howard Lutnick, uma na quinta-feira de 45 minutos e outra no sábado de 1 hora. E temos ouvido o primeiro-ministro praticamente todos os dias, já que ele está circulando por aí. Estamos naquele período de campanha antes das importantíssimas eleições para a Câmara Alta. E ontem, na televisão, o primeiro-ministro foi novamente questionado sobre essas negociações. E, mais uma vez, manteve-se discretamente rígido, dizendo que Tóquio não se dobrará facilmente e que mesmo os aliados têm que dizer o que têm a dizer uns aos outros. Volta com o Lula no Jornal Nacional. Olha, primeiro eu mandei uma carta dando os parabéns da vitória do Trump. Eu não tenho que conversar com o Trump até agora, não tenho nenhuma razão. Eu imaginei encontrar com o Trump no G7. Quando nós chegamos lá, ele tinha saído, porque a reunião foi feita num lugar muito escondido, porque o Trump não seria bem recebido no Canadá. Então, quando eu cheguei, eu e os convidados, eu e o primeiro-ministro Modi, a Cláudia, presidenta do México, e o Ramaphosa, presidente da África do Sul, quando nós chegamos lá, o Trump tinha vindo embora na outra noite. Na hora que houver necessidade de conversar com o Trump, eu não tenho nenhum problema de ligar para ele, como eu já liguei pro Clinton, já liguei pro Bush, já liguei pro Obama, já liguei pro Biden. Agora é preciso ter uma razão para ligar. 2 presidentes não ficam ligando para contar piada. Essa eu aprendi, foi com o Paulinho Gogó. Ele, por exemplo, ele poderia ter ligado para o Brasil para dizer da medida que ele vai tomar. Ele poderia. Ele não mandou nenhuma carta, nós não recebemos carta. Ele publicou no site dele uma total falta de respeito, que é um comportamento dele com todo mundo. E eu não sou obrigado a aceitar esse comportamento desrespeitoso entre relações de chefe de Estado, entre relações humanas. Educação é bom e a gente gosta de receber e gosta de dar. A gente gosta de receber e gosta de dar. E o Brasil quer ser bem tratado. E nessa aqui o Lula foi bem demais, hein? O que eu acho um desaforo muito grande delas e não dá para aceitar é um cidadão, presidente de um país importante como os Estados Unidos, conversar uma carta para mim, mandada pelo site, avocando o fim das caças às bruxas a um ex-presidente que tentou dar um golpe nesse país. Ele não tentou dar um golpe, ele tentou preparar a minha morte, a morte do presidente da Suprema Corte, que na época era o Alexandre de Moraes, a morte do vice-presidente. E não é ninguém da oposição que está falando, são os militares que estavam com ele, é o ajudante de ordem dele que recebeu a informação
informações deles. Agora, quem vai ser julgado não é o cidadão Bolsonaro. Quem vai ser julgado é os autos do processo. Se ele tiver razão, será absolvido. Se ele não tiver razão, ele será condenado. E se condenado, vai ser preso. É assim que funciona a justiça no Brasil. E é assim que eu espero que funcione nos Estados Unidos. Se tivesse um Capitólio aqui e o Bolsonaro tivesse feito o que fez o Trump nos Estados Unidos, ele também estaria sendo julgado. Porque a lei aqui no Brasil é para todos de verdade. Doa a quem doer. E depois de tanta loucura, vem a insanidade maior desse episódio, que coube curiosamente àquele tido como moderado. É o caralho. A honraria coube ao Tarcísio. O governador paulista Tarcísio de Freitas tentou pedir ao STF autorização para Jair Bolsonaro viajar aos Estados Unidos e negociar a taxação com Donald Trump. Quando você bate o martelo com energia, traz coisa boa. Maluco, idiota, maluco. O argumento de Tarcísio é que o Bolsonaro teria capacidade de negociar com o republicano em relação a essas tarifas. Bom, a proposta de Tarcísio não foi bem recebida pelos ministros que ele consultou. É óbvio! Eles, de acordo com a colunista Mônica Bergamo, que divulgou essa informação, consideraram a ideia fora de propósito. Lembrando que o ex-presidente está com o passaporte apreendido e proibido de viajar para fora do Brasil. Hoje, nessa sexta-feira, também teve um encontro com o representante de negócios da Embaixada dos Estados Unidos aqui no Brasil, Gabriel Escobar. O Tarcísio foi às redes sociais para dizer que este encontro teve como discussão as consequências da tarifa para a indústria e o agro brasileiros e também reflexo para as empresas dos Estados Unidos. E essa libertinagem aí do Tarcísio enlouqueceu a família Bolsonaro. Bom, este encontro de Tarcísio com o representante aqui dos Estados Unidos, lembrando que o Brasil não tem embaixador dos Estados Unidos no momento, não foi bem recebida por parte do bolsonarismo, que entendeu que essa postura fragiliza a pressão que se quer colocar em cima do governo brasileiro. E também, de acordo com esse entendimento, dá a impressão de que o ex-presidente Jair Bolsonaro tem algo a ver com essa imposição de tarifas de 50%. E o Eduardo, claro, deu chilique nas redes com o Tarcísio. Segundo o Eduardo, o governador seria servil às elites. Aí, a Jovem Pan disse que o Bolsonaro já estava fora do país e foi prontamente desmentida pelo Bolsonaro. Aí depois apareceu na Folha uma declaração do Bolsonaro dizendo que ele não fugiria porque não ia aguentar ficar longe da Michelle. Ele é meio sem noção. Nada a ver com a prisão dele. O Bolsonaro não é uma pessoa normal. O Bolsonaro não é uma pessoa normal. Aí depois dessa fuga toda, o Bolsonaro falou longamente com o Poder 360. Eu tô com 70 anos de idade, cheio de problemas de saúde. Como é que eu vou para outro país? Eu quero vê-lo, esse julgamento meu. Presidente, o senhor acha que é possível recorrer, já que o seu processo está no STF, que é a Suprema Corte do Brasil, é possível recorrer a outros fóruns internacionais? Mas leva anos. Você vai apodrecer na cadeia. Você vai apodrecer na cadeia! Presidente, o que significaria para o senhor ser preso? Estar na prisão? Eu jamais passou a minha cabeça que eu não sou bandido. Mas não corra, rapaz. Não passa a minha cabeça aí, eu não consigo entender. Preso por quê? 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 Por quê? Aí saiu pesquisa da Quest dando conta que 72% acham que Trump tá errado. 79% afirmam que o tarifaço vai prejudicar as vidas delas. E aí? Essa decisão é do Trump, não tem participação minha. Ele meteu essa. Tá contrariando o neto do general. Ele não tá saindo um pouco da questão econômica e entrando numa questão política? Eu não vou dar palpite na vida do Trump. Não vou. Eu tenho uma profunda gratidão por ele. Tivemos um excelente relacionamento. Sexo selvagem. Tão bom que nem encontrou o Trump enquanto tava de fuga na Flórida. Desça daí, seu corno, desça daí. Conversamos sobre muita coisa pelo mundo. Fazendo planos. Parece que ele estava namorando. Fizemos muitos planos para o Brasil. E não houve nenhuma participação sua nem de seus filhos nessa questão da... Minha, zero. Não existe lobby. E jogou o próprio filho no fogo. E não é a primeira vez, hein? Respondo pelos meus atos. O Flávio responde pelo dele. Mas o senhor disse que o senhor não participou, mas o seu filho, Eduardo Bolsonaro, está nos Estados Unidos. Ele teve participação direta nessa negociação? Não, negativo. Tá de sacanagem, né? Pô, que coisa, né? Enquanto isso... O que nós estamos fazendo aqui, a gente sabe que existem sacrifícios a serem feitos. Vai tomar no cu, bicho! Nós sabemos que existem efeitos colaterais. É, meu pau. Nos seus pais. E não é desejável que o Brasil sofra com tarifas grandiosas, as maiores do mundo, aplicadas pelo Trump recentemente. Mas a diferença do Brasil pro resto do mundo é que o resto do mundo está sentando numa mesa... Sentar na mesa! Para negociar economia. E o Brasil tem um conteúdo do judiciário do Alexandre de Moraes. Por que será? Presta atenção que é importante, pessoal. Aos interessados em resolver o problema, a pauta número 1 de vocês é anistia ampla, geral e restrita. Porque é o único caminho para se abrir uma mesa de negociação. Chantagem. E lembra disso aqui? And I believe it's a witch hunt and it shouldn't be happening. And it's not that I know him that... Look, he's not like a friend of mine.
He's somebody that I know. Pois é, Bozão. Eu gosto dele. Eu sou apaixonado por ele. Tadinha. Tadinha, que barra. Eu sou apaixonado pelo povo americano, pela política americana, pro país que é os Estados Unidos. Eu nunca neguei isso desde meu tempo de garoto. O Trump sempre soube disso. He's not like a friend of mine. He's somebody that I know. Ele me tratava como um irmão. Você me tratou como irmão. He's not like a friend of mine. He's somebody that I know. Cruel! E é impressionante como as últimas semanas fuderam com a extrema-direita. Fuderam é exagero, né? Deram uma fudidinha a mais do que o normal. Os caras já estavam cantando vitória e agora estão completamente perdidos no pagode, sem saber pra onde correr. Eu fico muito triste, cara. Desaberto, filho da puta! Isso não quer dizer que 2026 tá resolvido não, hein? Você é maluco, é? Tá maluco. O mundo tá dando cambalhota, então é hora de botar pressão. Chama na pressão, mamãe. Alô, Luiz Inácio. Alô. Tá na hora de... Ousadia e alegria! Pelo menos agora os caras estão nas cordas. Mas eles são astutos e ariscos. Aí, pro absoluto desespero da família Bolsonaro, o Trump ainda resolveu mirar o Pix, dizendo que é uma prática desleal de comércio, já que o Pix é do governo brasileiro. O Trump continua mirando no Lula e acertando na cabeça do Bolsonaro. E aconteceu muito mais coisa desde que a gente fechou esse roteiro. As Big Techs também estão por detrás dessa insanidade, mas disso a gente fala em outra oportunidade. Calma que logo mais, logo menos, vem o segundo episódio da semana. Tchau pra vocês. Vem, pianinho! E hoje a gente fica por aqui. Esse episódio usou muitos áudios. Agradecemos a todas as fontes. Um beijo no coração de todos vocês. São os votos da equipe Medo e Delírio. Thank you! Se quiser e puder, pinga um lá pra gente no apoia.se/Medo e Delírio, no patreon.com/Medo e Delírio em Brasília, na Orelo ou no Pix Medo e Delírio em Brasília @gmail.com. Porra, doação ao caralho, porra. Não tem nem dinheiro pra me comprar um jogo de videogame, moro, cara? Assina o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e dá uma olhada nas nossas redes sociais. E também no loja.medoedelirioembrasilha.com.br. Eu sou o Cristiano Botafogo, o Medo e Delírio em Brasília é escrito por Pedro Daltro e produzido pelo Guilherme Gandolfi, @GuiFrodo nas redes sociais. Bora passar pano? Não. Mas bora passar menos raiva? Bora. Me permite uma parte? Não lhe dou a parte. Bora ouvir o Caio Almendra, ele vai falar sobre estagnação, um dos temas abordados pelo Peter Thiel no episódio anterior. Você já deve ter conhecido, já deve ter passado por dois filósofos, ambos mortos, infelizmente, ambos de suicídio, David Graeber e Mark Fisher. O Mark Fisher escreveu Realismo Capitalista, que é aquela que parte daquela noção de que é possível pensar tudo menos o fim do capitalismo, né? Porque que vem de um dos professores deles, que é outro marxista, Frederick James. Essa é uma corrente que segue um pouco hippie, segue um pouco a Revolução de 68, que vai olhar e vai dizer que, olha, a sociedade de fato estagnou. E eles surgem ali junto com outro que estava na linha deles e acaba bandeando para a direita, que aí é de onde vem o Peter Thiel, que é o Nick Land. Esses três vão comentar que, olha, a gente estagnou e a gente precisa de um aceleracionismo. A gente precisa acelerar os processos sociais, o que não necessariamente significa acelerar capitalismo. As pessoas tratam todo o aceleracionismo como, não, uma hora o capitalismo vai ficar tão ruim que a gente vai chegar na quebra da sociedade. Não é isso. Mas, em suma, esse momento que o Peter Thiel fala do De Volta para o Futuro, ele está citando o David Graeber. E o David Graeber, você já deve ter encarado ele, porque ele aparece em muita palestra e tal, tem muita palestra, coisa dele escrita. Ele escreveu 2 livros muito importantes, e muitos ensaios muito importantes, mas ele escreveu Dívida, que é uma nova história sobre o dinheiro, ele vai comentar... Ele era anarquista e tal, então esse livro é muito importante. Ele escreveu 3 livros muito importantes. O Dívida, que ele vai comentar sobre criação monetária, ele inspira filosoficamente a galera do MMT, é um livro bastante interessante. Mesmo a Juliane, por exemplo, que tem uma visão mais tradicional no livro dela de introdução à economia, que ela faz junto com Pedro Rossi, eles citam o David Graeber, esse Dívida. Ele fez o Bullshit Jobs, que é um livro que olha a situação, ele olha a seguinte promessa: pô, a sociedade está mais produtiva, então por que a gente não está trabalhando menos? Por que a última vez que a gente falou sobre trabalhar menos foi na década de 40? Então uma das coisas de estagnação que eles comentam também é essa questão de você não ter uma melhora das condições de vida. E aí ele chega à conclusão de que a gente não está trabalhando menos porque o capitalismo é inefetivo, porque a gente cria muitos empregos, e por isso desperdiça muito trabalho, gasta muitas horas de trabalho fazendo coisas que só o capitalismo tem sentido, do tipo advocacia corporativa, o marketing, ou seja, são 2 empresas brigando para quem é ser melhor ao invés de produzir algo bom para a sociedade.
trabalho. Dentro dessa ideia do Bruce Jobs, o David Graeber também fala uma coisa bastante interessante para essa questão de estagnação, que ele comenta que como você tem a austeridade, a ideia de neoliberalismo, como ela está o tempo todo preocupado em não gastar dinheiro, em todo o dinheiro ter que ser controlado, o que ela faz é aumentar muito a ineficiência. Ela faz com que esteja todo mundo o tempo todo buscando controlar e fazer uma burocracia para discutir o controle do dinheiro. Então, ao invés de você chegar e ter um investimento científico e todos os cientistas estarem preocupados em desenvolver ciência, e ele tem uma frase muito engraçada que ele diz assim: como é que a ciência evoluía no passado? Você prendia as pessoas, você prendia um bando de cabeçudo, um bando de nerd numa sala, você dava dinheiro, dava comida, de vez em quando você entrava lá para ver se eles não tinham se matado, e 6 meses depois você chegava a um bom resultado. E como é que você produz ciência sobre neoliberalismo? Você faz todos esses cientistas ficarem o tempo todo discutindo se eles estão produzindo, escrevendo artigos suficientes, se eles estão gastando o dinheiro certo, se eles não estão recebendo demais e por aí vai. Então, você teria uma estagnação causada por isso. E isso faz parte do conceito dele de Bruce Jobs. O último livro dele, que é o Dawn of Everything, A Alvorada de Tudo, eu recomendo muito que você leia. É um livrão grandão, mas ele conta a história do mundo sob uma perspectiva diferente da ideia de que a gente foi sempre evoluindo. Mas falando que muitas vezes as sociedades iam contra o autoritarismo delas mesmas, elas não ficavam centralizando-se cada vez mais. É um livro muito interessante e ele conta vários exemplos históricos, fala da sociedade indígena, ele era antropólogo de formação e junta com outro antropólogo para escrever, é muito bom. Mas concluindo, o que eu quero dizer com tudo isso? Dentro dessa noção, o Fisher e o David Graeber escreveram um artigo chamado sobre About Flying Cars and Broken Promises, ou alguma coisa assim, ou seja, sobre carros voadores e promessas quebradas. Que ele vai comentar justamente essa metáfora que o Peter Thiel usou. Ele roubou essa metáfora de uma galera que era de esquerda pra caralho, na verdade. Que é, olha, de fato a evolução científica estagnou, a gente não tem como colocar uma linearidade, mas a velocidade de viagem diminuiu desde que o Concorde foi fechado. E ele tem uma palestra bonita que ele fala, tipo assim, a gente não tem carro voador, alguém vira pra ele e diz, pô, mas a gente tem um iPhone, a gente tem acesso a tudo. E ele virou e disse, pô, eu preferia voar, eu preferia ter acesso eu fisicamente a tudo, ao invés de eu ter um simulacro desse acesso por uma tela. E ele vai comentar todos esses fatores. É claro que ele comenta, não dá pra botar uma linearidade, muita gente critica que isso seria uma razão, justamente aquilo que vocês fizeram, tipo, porra, como é que você coloca a questão do carro voador como sendo a definição de o que é evolução, o que não é? Mas ele vai comentar uma coisa interessante sobre isso, que era o seguinte, na época que ele vai traçar o que era a literatura de ficção científica de 100 anos atrás, o que é a literatura de ficção científica de 50 anos atrás, o que é atual. E ele vai dizer, olha, de 100 anos atrás, 100 e tantos anos atrás, você pega um Júlio Verne da vida, ele queria ir pro fundo do mar, 50 anos depois a gente foi, ele queria ir pra Lua, 70 anos depois a gente foi, ele queria fazer não sei o que, não sei quanto tempo depois a gente foi. O único que a gente não conseguiu, apesar de ter tentado apenas sobre os regimes soviéticos, foi cavar pro centro da Terra. Uma coisa de comunista que eles sempre cavam um buraco muito fundo, não sei se você sabe dessas histórias. E aí, cara, o que ele vai traçar é o seguinte, olha, o que a gente perdeu, uma das coisas que fez a gente estagnar, é que com a queda do Muro de Berlim, você deixou de ter uma dupla utopia. Você deixou de ter 2 grupos rivais buscando uma utopia, buscando algo melhor. E ele comenta um projeto muito doido que os soviéticos tinham, ainda na década de 80, e ele comenta assim, cara, os cientistas já sabiam que estava acabando, todo mundo sabia que estava acabando. O que os cientistas soviéticos estavam tentando fazer? Eles estavam tentando desenvolver uma alga marítima que fosse comestível. Eles estavam tentando desenvolver uma alga marítima que fosse uma espécie de uma praga e ao mesmo tempo comestível. Eles queriam desenvolver uma planta que você pudesse jogar no mar e que uma vez jogada no mar ela fosse crescer sem parar, se alimentando do sol e não sei o quê, e ela fosse pulular, como ela não teria predador, já que ela seria uma invenção nova, transgênica, não sei o quê, ela fosse povoar todos os oceanos e simplesmente chegasse comida nas praias. A maioria da população do mundo está nas praias, então as pessoas poderiam chegar na praia e pegar aquilo ali e comer. Tivesse uma fruta ali dentro, sei lá, uma maçã. E a ideia dos cientistas, inclusive a parte ideológica, meio que contada, meio que não, era do tipo, tá bom, o comunismo vai acabar, o comunismo está acabando. Mas o que a gente pode dar para o mundo? Se a gente acabar com a fome do mundo, o socialismo venceu. Há uma possibilidade de todo mundo poder lutar, porque o capitalismo não vai conseguir mais ameaçar com a fome as pessoas. Porque as pessoas vão poder simplesmente ir pra praia e pegar uma maçã. E era esse o sonho dos caras. E aí ele comenta, tipo assim, mesmo quando o mundo estava acabando para os socialistas, eles ainda tinham uma visão de utopia, de construir algo diferente, de construir algo a mais, de passar, de evoluir, de acelerar. E que
Uma das coisas do neoliberalismo, e aí ele mistura com Fischer, por isso os dois escrevem esse artigo juntos, uma das coisas que ele comenta é que uma das causas de estagnação não é só essa coisa neoliberal de você tem que preocupar com quanto dinheiro você está gastando a cada momento, e aí a coisa não evolui, você constrói um monte de empregos que a quantidade de empregos bullshit, de empregos inúteis que não evoluem a sociedade humana vão aumentando e por aí vai, mas também porque houve uma perda de uma dimensão onírica, de sonho, de almejar as coisas, de sonhar com as coisas. E aí, enfim, isso criou todo um ramo filosófico chamado aceleracionismo, que no final das contas rachou em dois, um muito à direita e um muito à esquerda. Rachou entre Tescreal, transhumanismo, tudo isso que você discutiu, e os aceleracionistas de esquerda que dizem, olha, a gente tem que virar para as pessoas e dizer, você está nascendo e morrendo da mesma forma. E isso não acontecia na humanidade antes. Isso não acontecia na modernidade. Na modernidade a gente sempre nascia com uma forma e fechava em outra. E eles vão comentar, eu acho que é uma coisa bastante interessante também, que é quando há uma estagnação não eles exatamente, mas que é quando há uma estagnação no feudalismo, o aceleracionismo comenta que quando há um momento que você não tem uma expansão do cristianismo mais, você chegou, não sei o que chega logo depois? O que chega logo depois é uma ideologia escatológica, ou seja, é uma ideologia de fim do mundo. É a ideia forte no final da Idade Média de que o mundo iria acabar a qualquer momento. Claro, está ligado com outras coisas, em especial peste, depois você tem desastres naturais como o terremoto de Lisboa, que vai fazer a ideia de que Deus não existe, por aí vai, aí você acelera para o outro lado. Mas a questão é, quando você estagnou a sociedade, quando a sociedade chegou ao seu ponto máximo de expansão e não se revolucionou, você começa, o único lugar que você começa a pensar é no buraco. Se você não consegue subir, a única coisa que você consegue pensar é no fim do mundo. Então os aceleracionistas de esquerda, por exemplo, não são anti-degrowther. Eles não pensam o decrescimento, a ideologia do decrescimento, a Greta Thunberg, etc., como sendo adversários. Pelo contrário, eles pensam do tipo, olha, uma das evoluções, uma das acelerações possíveis é você produzir mais com menos. Ou você produzir o mesmo com menos. Ou você produzir menos com muito menos. Ou seja, uma das possibilidades de aceleração é justamente você superar a questão de aquecimento global. É justamente você superar a ideia de crescimento infinito capitalista, que não é uma coisa que eles concordaram em momento algum. Os aceleracionistas acham que crescer isso é acelerar. Pelo contrário, eles acham que acelerar é quando você inventa algo novo, e aí sim você tem um novo processo. Ao invés de quando você simplesmente tem a mesma coisa e ela cresce lateralmente. Isso não é acelerar. Isso é simplesmente corromper. Isso é simplesmente crescer. Isso é simplesmente... Tudo bem, crescer, acelerar fica um sinônimo. Isso é simplesmente disseminar. Você não está disseminando na mesma velocidade as mesmas coisas, ao invés de aumentando a intensidade dos processos. É claro que isso não é uma crítica ao episódio, não. É só um comentário sobre essa dimensão, né? Sobre como eles estão usando uma filosofia que, inclusive, nasce na esquerda, vem lá de 68, vem de Deleuze e por aí vai. E é como se ninguém dessas pessoas fossem odiosos aos hippies, o Fredric Jameson muito menos, mas eles vão corromper essa ideologia. E aí, por que eu quis falar tudo isso? Porque esse artigo é muito bom. E esse tipo de noção informa algumas mudanças políticas muito interessantes. Esse artigo eu quero dizer sobre Flying Cars e Broken Promise. Mas ele informa um tipo de noção e filosofia muito interessante. Algumas mudanças políticas muito boas. Acabou? Não. Eu queria contar a minha história, tendo trabalhado em umas empresas da Peter Thiel. Eu trabalhei por um ano numa startup britânica, que era uma health tech de tecnologia de dados em pesquisa clínica, que é basicamente teste de terapias em pacientes. E o Peter Thiel, ele era o maior investidor dessa startup. E foi uma experiência, assim, absurda. Eles tinham como se fosse um clima de seita religiosa dentro dessa empresa, onde o Peter Thiel era visto quase que como uma figura messiânica. Então, tinha muita coisa em volta dele, quase que um folclore de quão benevolente e de quão salvador da humanidade ele é, levando a humanidade para o próximo passo, para levar o pessoal que eles chamavam do bem maior. Eu, por sorte, não tive tanto contato com isso, tanta exposição, porque eu trabalhava de maneira remota, mas a gente era obrigado a participar de várias palestras que eram dadas pelo grupo do Peter Thiel, como também de outras startups
startups onde ele era investidor e cujo propósito era ficar lambendo as bolas do cara. Então, era uma coisa extremamente maçante, ridículo, e muita gente caía nesse papo, né? Mas pra mim, a gota d'água mesmo foi quando teve um evento presencial em Londres, de todo mundo, e teve uma palestra de um cara que era o representante do Peter Thiel, e a palestra começou com a frase de Maquiavel, né? Os fins justificam os meios. E falando qual que era a visão do Peter Thiel para o mundo da pesquisa clínica no futuro. E ele falava que, assim como a Arca de Noé, que teve que ter o dilúvio para depois você ter a salvação de alguns poucos, a pesquisa clínica também seria levada para esse modo, né? Então, que a médio prazo, a ideia era que as pesquisas clínicas não fossem mais feitas com os humanos em sua forma carnal, e sim de uma maneira de passar a consciência humana para tecnologias. E foi nesse momento que eu vi o tamanho da loucura na qual eu estava inserida e eu pedi a conta na semana seguinte. Acabou? Não. Acabou sim. Acabou? Acabou. Acabou. Porra, acabou! Beijinho, sigamos com muito amor e poesia. Ouve a voz do seu períneo. A boca é um ânus da face. Varanda do pum. Lexotan não se toma na veia. Essa porra é maconha? Quando você é jovem, qualquer pessoa que tem um baseado vira seu amigo. O Bolsonaro sendo atropelado. Tô de acordo. Fazer as pessoas passarem fome. É isso. Cenoura. Cenoura. Mais ou menos isso. Que porra é essa aqui? É maconha essa porra? Quem fuma 200 baseados? Muita gente. Muita, mas muita gente. Conversa de bêbado. Nem todo artista é maconheiro, mas todo maconheiro é um artista. Algum delírio. Presunto Parma, vamos lembrar, não é qualquer presunto. Não é proibido no Brasil transar. Antigamente as pessoas ainda coçavam a virilha, hoje nem isso coça mais. Pegue sua Toyota, empurre dentro do seu cu. Um Opalão, um Chevette, um Gol Bolinha. Vai deixar eles mijarem em cima de você? Lixo. Arrombado. Vai entrar o grosso. O grosso chegou! Ai, que dor no meu pau. Eu sou especialista em pau. É a piroca. Ela é bastante extensa. Veja a gramatura. Você não sabe como eu ficava feliz quando eu vi um trabalhador mostrar uma pica. Também entra. Cadê os machos? Eles têm um pênis. Pistolão bonito, né? Há controvérsias. Contém ovos. Não esqueça de lavar os testículos, a virilha e o ânus. 95% da população mundial faz errado a limpeza do ânus. Os galináceos têm pênis. Tem graça esse final? Não, né? Desculpa. Espera um pouco, querido. Espera só um minuto. Só um minutinho. Estamos esperando aí. Calma, relaxa. Pronto, tá bom. Era isso? Acorda, vagabundo! Acorda! Obrigado, minha gente. Deus proteja a todos. Sejam felizes. Abraço. Deus proteja a todos. Quero café! Quero café! Quero café! Quero café! Loucura. Fala baixinho. Olha pra mim. Trump. Fala meu nome. Trump. Baixa bem alto. Trump. Fala baixinho. Trump. Olha pra mim. Trump. Fala meu nome. Trump. Baixa bem alto. Trump.